Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2. Essa é a primeira edição do TVI News. Hoje à tarde estreia a segunda edição às 17 horas, hein? Não perca. O programa de hoje, segunda-feira, traz para você o quadro PQP com a jornalista Maria Antonieta. Dentre alguns assuntos, vamos destacar o quê? Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Um destaque local é uma questão agora que a Imasa resolveu cobrar dos usuários na justiça. Ou seja, se você tiver atrasado, tiver inadimplente, vai parar no SP, no SPC e no Serasa. Bom dia. Vamos falar também sobre a ponte que não foi construída ainda e os moradores ali do Conceição reclamam daquele tapume que estreitou a pista, está dificultando a vida de muita gente e até hoje nada de obra começar. A mesma coisa ali no São Caetano, né? Parece que agora ali vai começar as obras do viaduto. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Vamos falar também sobre assuntos da política estadual e nacional. Muitas mudanças aqui nos partidos aqui da Bahia, muita gente procurando, né, a base do governo aqui do estado e também do governo federal, né? A dança das cadeiras, o troca-troca de partidos, porque ano que vem é ano de eleição. A gente vai comentar isso também aqui no programa de hoje. Hoje é o dia também do Ela por Elas, né? Com a Úrsula Matos aqui no programa. Bom, gente, vamos começar dando uma dica para vocês sobre a previsão do tempo, né? Estamos aí com aquela oscilação natural antes do inverno começar, né? Momentos de frios, momentos de calor, né? Algumas frentes frias passando aqui pela Bahia. Olha, hoje Itabuna amanheceu com a mínima de 20 graus e a máxima vai chegar aos 30 graus. Nesse momento, aqui nos nossos estúdios, que ficam aqui no alto das comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, em plena Mata Atlântica, né? Nós temos aqui uma temperatura agora de 27 graus. Está mais ou menos agradável, né? Hoje o dia promete ser de sol forte, né? Céu azul, poucas nuvens no decorrer do período. Para amanhã tem uma previsão aí de chuvas aqui em Itabuna e Ilhéus também, né? Hoje Ilhéus também amanheceu com a temperatura mais quente um pouco em Itabuna, 22 graus, a máxima vai chegar a 29 graus, nesse momento na Avenida Soares Lopes, 27 graus. Não há previsão de chuva no decorrer do período, o sol vai brilhar forte, chuva só amanhã. Guararema também com 27 graus, a máxima vai chegar a 29 graus, não há previsão de chuvas para hoje, o mesmo acontecendo com a cidade de Bicaraí, sol forte nesse momento, vai chegar a 29 graus, nesse momento 26 graus. Itajuípe com 27 graus, não chove no decorrer do período, pode chegar a 30 graus aí por volta do meio-dia, hein? Floresta Azul com 26 graus, também pode chegar a 29 graus, não há previsão de chuvas para o decorrer do período. Se chover, será amanhã. Itacaré, 27 graus nesse momento, pode dar praia hoje para quem está aí no litoral, embora a água está um pouco fria, mas a temperatura chegará aos 27 graus aí por volta das 11 horas, hein? Não há previsão de chuva do dia de hoje. Porto Seguro, a mesma coisa, 27 graus com a diferença. Porto Seguro deve chover nas próximas horas, hein? A partir do meio-dia o tempo fica nublado, parcialmente nublado, e à tarde e noite deve chover. Canavieiras, 27 graus, não chove, sol forte durante todo o dia, 28 graus vai ser a máxima a partir das 11 horas da manhã, tá bom? Essa é a previsão aqui para a nossa região, algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia, para você ficar sabendo como é que fica o tempo hoje. Bom, olha gente, tem alguns assuntos, né, que a gente começa o programa aqui abordando, dentre elas eu queria destacar aqui na pauta nacional, que envolve, né, claro, todo o Brasil e as pessoas que moram aqui, né, que também são aposentados e estão vivendo aquele drama da fraude do INSS. O INSS divulgou na última sexta-feira uma nota dizendo o seguinte, olha, se você quiser resolver esse problema indo à agência, não vá, lá você não vai resolver nada. Tem que ser online, tem que ser online. Agora, Toné, o grande problema é que muitos aposentados mal sabem ler. Em sua maioria. Né? Quanto mais entrar em aplicativos... Analfabetos digitais. Pois é, aplicativos que têm uma linguagem totalmente diferente, muito técnica, muito difícil. Isso facilita o golpe, né? E a resolver o problema, né?
E como é que você vai tentar entrar ali sem saber mexer no aplicativo? Barbosa, Né? tinha que falar para o aposentado, se você não sabe, vá na agência do INSS. Eles têm que trabalhar agora dobrado para resolver o problema Não, do mas aposentado. o INSS Não pode já... resolver pelo celular, o velhinho ou com a família, com o parente, com a neta, com quem for, com o filho, com o sobrinho, vai lá na agência do INSS que explica tudo. Eles têm que fazer isso, O INSS... porque não adianta estar resolvendo pelo celular que vai cair em outro golpe. Como estão já chamando aí, Barbosa, o golpe do golpe. Tem um bocado de gente passando por advogado, por agente financeiro. Não, nós vamos resolver, nós vamos adiantar seu dinheiro, não sei o quê. Tá complicado. Ó, Vão cair em outro golpe. o aplicativo do INSS. Você entra... meu INSS. Você entra aqui, ó, aí tem bem-vindo ao meu INSS, né? Aí serviços que você tem. Pedidos, agendamentos, simulações, comprovantes, extratos e declarações, aposentadoria, BPC e mais. Aqui já era para ter um botão, logo no início aqui, reclame ou faça a sua reclamação, né? Pronto, era simples. Aí a pessoa clicava aqui e ia lá fazer a reclamação dela. Mas eu justamente baixei esse aplicativo aqui para a gente ter uma ideia, né, como é o aplicativo do INSS. Então você que é aposentado, não adianta ir na agência. O presidente do INSS já declarou aí na última sexta-feira que tem agências que nem sequer têm atendimento presencial. Então, você vai perder seu tempo lá. É a grande realidade. Inclusive, Toné, não é só uma exclusividade do INSS. Qualquer órgão hoje do governo federal, por exemplo, a Receita Federal, você se dirige lá, tem os atendentes, só que eles falam que não resolvo nada aqui, procura um contador. Poxa, eles estão lá para quê? Ganhando salário para quê, né? É uma coisa realmente estranha. Parece que a pessoa passa num concurso público só para ter o direito de se aposentar e não trabalhar o resto da vida. Mas durante o período que ele teria que trabalhar ali, prestar um bom serviço... Exatamente, o atendimento. Ele não quer. Tem que trabalhar dobrado, porque foi um escândalo. E teve prejuízo. E o prejuízo é quem? O menos favorecido, os mais pobres, os semi-alfabetizados. Esses também merecem respeito, são os mais fragilizados, merecem respeito e mais atenção. Então tinha que ter até plantão, tinham que se virar e atender na agência do INSS. Não é nada pelo celular, nem pelo aplicativo, porque eles não sabem mexer com isso e vão cair em outro golpe. Olha, enquanto isso, fica a guerrazinha ali do governo com a oposição, né? Aí o governo joga a culpa no governo Bolsonaro. Ah, isso começou em 2019. Aí a oposição rebate, fala, olha, se começou em 2019, por que que o governo não quer assinar a CPI e está correndo da CPI, né? Então, se escondendo da CPI. Se começou em 2019, era mais um motivo para eles quererem a CPI, né, Toné? Então, não dá para entender a líder do governo no Congresso, né, que é a Gleisi, ela declarar que não vai assinar a CPI, não quer CPI, e ao mesmo tempo ela disse que foi do outro governo, né? Então é uma incoerência aí, há uma coisa que as pessoas não conseguem encaixar esse quebra-cabeça, né? Por que que o governo não tem interesse na CPI para investigar, sendo que eles dizem que começou no governo Bolsonaro? Aí, por sua vez, o Rogério Marinho, que é senador... Estou dizendo agora, já começou até no governo Temer, lá atrás. Pois é, o ex-ministro do governo Bolsonaro, Marinho, que hoje é senador, ele foi à tribuna e disse, olha, esse problema vem lá do governo Dilma, Inclusive... Foi antes de Temer, né? Inclusive o ex-ministro agora, o Lupe, que era ministro da Dilma, disse que até morria e matava pela Dilma, né? Naquele período lá. E quando o Bolsonaro entrou em 2019, ele fez uma medida provisória para acabar com esses descontos na folha do INSS. E naquela oportunidade o PT foi contra. Então tem toda uma incoerência aí do PT em jogar a culpa nos outros, sendo que o problema maior aconteceu no governo Lula. Se a culpa é de Bolsonaro, então por que não investigar? Por que não deixar a CPI? Por quê? Deixa instalar a CPI. Por quê? Se foi Bolsonaro que fez, diz que a culpa é de Bolsonaro, tem que ter a culpa é sempre do mordomo, né? Como se diz nas histórias policiais antigas. Pois é. Então fica essa incoerência aí, né? Um jogando pro outro e as coisas estão às claras, né? E outra coisa, sendo de um governo A do governo B, não importa. O que importa é que... que roubaram, que tiraram o dinheiro do aposentado. E foram mais de 6 bilhões. Eu tô falando bi, porque as pessoas
tem gente, Toné, que não tem oportunidade de pegar nem R$1.000, né, em dinheiro, assim, em espécie. Então, quando a gente fala bi, ela não tem nem noção de quanto é esse dinheiro. É muito dinheiro, viu, gente? É Olha, eu vou muito dizer no dinheiro. lado pessoal que eu tenho um consignado e estão descontando 300 e tantos reais. Aí eu fui lá procurar saber, aí disseram que eu tenho um consignado que eu fiz com 60 parcelas, eu não tô lembrada. Eu não posso até nem culpar o agente financeiro, que eu não quero nem citar o nome. Mas eu tenho que ver. Canalhas, ladrões, foi roubo, foi um escândalo. Dizem por aí, no meio político, que esse escândalo do governo Lula é pior do que o escândalo do Pix. Lembra, Barbosa? É verdade. Bom, enquanto isso, o deputado Nicolas Ferreira bateu outro recorde, né? Ele botou um vídeo falando dessa questão do INSS e o seu vídeo, nos primeiros minutos que foi postado, passou dos 50 milhões de visualizações. 50 milhões. Também. Mas Randolfo Rodrigues fez outro para rebater e teve 240 mil, tá bom? É mole, muito ruim. Não chega aos pés, meu filho. O Lula botou a tropa na rua para combater o vídeo aí do Nicolas. Ao invés de combater a corrupção, tá querendo combater o Nicolas, né? E aí não conseguiu. Nem o Rodolfo, nem o ex-candidato à prefeitura de São Paulo, o Boulos, né? Nem Teve vários. Teve o marido da Grace, né? Da Gleice, que é o Lindbergh Faria, ninguém conseguiu chegar nem perto. Quem chegou mais teve 4% das visualizações do Nicolas. Muito pouco, né? Então é uma vergonha realmente esse pessoal não saber lidar. Olha, o próprio governo não sabe lidar com a rede social, né? E quer que o aposentado... governo do PT ainda está naquele sistema analógico, Barbosa, acorda. O pessoal de cada direita, ó, tá 1000 anos luz. Aí, olha, eu vou aproveitar e mandar um abraço para o Alá Góes, né, que participa sempre aqui no nosso programa, e o Alá Góes, na última sexta-feira, realizou um seminário, né, da ação parlamentar que reuniu aí vereadores, advogados, assessores, estudantes, lideranças políticas de diversas cidades aqui da Bahia. Parabéns ao Alá, sempre trabalhando aí, né, para melhorar o nível dos vereadores aqui da Bahia. Isso é importante, viu? Bom, esses vereadores que não fazem nada. Há até uma pauta, Barbosa, mas vamos abordar aqui. O aumento das cadeiras para deputado, que vai gerar um efeito cascata, vai aumentar também na Assembleia e, quiçá, também vai ter aumento na Câmara Municipal de mais vereadores para não fazerem absolutamente nada. Lembrando que Itabuna aumentou, tem pouco tempo, né? Aumentou para 21 vereadores. Eram 11, não? Mas agora, Tom, né, devido ao IBGE, ao censo último realizado, se tiver que mexer, tem que diminuir. Vai cair, vai reduzir. Que em alguns casos reduz, né? Porque diminuiu a população. E o número de vereadores é proporcional, né? À população da cidade, do estado, seja na Câmara dos Deputados ou federal, na Câmara Federal. Então é proporcional ao número de eleitores, né? Se você diminui a população, diminui o coeficiente eleitoral. Consequentemente, tem que diminuir o número de vereadores. Mas até agora ninguém mexeu nisso, né? Se for mexer, aí vai piorar, porque eles vão ter que diminuir ao invés de aumentar, né? Mas passar de 513 para 531, Barbosa, é muito dinheiro. Diz que não tem nenhum lugar onde sentar lá. Pois é, o pior... Os deputados vão ficar no Congresso em pé lá na Câmara, que não tem onde sentar. O pior disso, né? Vão aumentar mais 18. São mais quase 70 milhões de despesas anuais. Quer dizer, e quem paga? Nós, os otários. O pior disso é que não aumenta só o salário. Né? Às vezes você que está aí nos assistindo... Diz que não vai haver custo, como não há custo? Aí você fala assim, não, vai aumentar aí 100 e poucos mil para cada deputado. Não, aí é que você se engana. Não são só 100 e poucos mil por mês, né? Você multiplica isso primeiro, você multiplica isso por 14 para cada ano de cada deputado, né? Então, se são 110 mil reais, você bota aí vezes 14, porque eles têm o 13º salário, mais ajuda paletó. Aí ficam lá 4 anos, né? Então, o ano do deputado federal aí, financeiramente, representa 14 meses, em função do que ele recebe, né? Aí você tem ajuda para aluguel de imóvel, né? Porque auxílio moradia. É o auxílio moradia, né? É o aluguel do imóvel. Você tem um carro à disposição lá em Brasília com motorista.
Passagens aéreas. Você tem os assessores parlamentares que o deputado tem direito, não só em Brasília, mas no estado de origem dele. Ele pode ter assessor parlamentar em várias cidades daquele estado, né? Então, tudo isso aumenta. E toda semana, 4 passagens ida e volta para o seu estado. Para o seu estado. E quando a gente fala passagem, não é qualquer passagem, né, gente? É passagem de avião, que é caríssima. Então, a conta é a gente que paga, né? Os bobinhos que pagam imposto é que pagam a conta para aumentar Aumenta o número tudo, de material de deputados. expediente, com a gráfica do Congresso, tudo vai aumentar. Não se engane, não. Até caneta, tudo que tiver, assim, Já basta, papel, tudo. Paga como e se vai não- sair do nosso bolso. como se não bastasse a farra do judiciário, né? Que a gente tem hoje um judiciário do Brasil caríssimo, sem contar com a Suprema Corte, viu? Estou falando o judiciário normal, né? Que já custa caro demais ao país. A Justiça do Trabalho, que é outra coisa que custa um absurdo ao Brasil. A gente podia ser igual aos países civilizados, que a gente costuma querer imitar, mas nas coisas boas a gente não quer imitar, né? A gente não precisava Justiça do Trabalho. Tinha que ter, na Justiça Comum, uma vara especializada ali dentro mesmo que tratasse disso, né? Mas a gente tem uma nova estrutura com fóruns, com isso, com aquilo. É muita despesa, gente. Aí são desembargadores que ganham absurdamente alto, né? Aí Juízes, né? Tudo. Aí você tem um superior em Brasília para cuidar só da Justiça do Trabalho. É um absurdo. E a Suprema Corte, Barbosa, tem Aí uma já coisa é outro, interessante. aí já é outro caso. A Suprema Corte é uma despesa hoje mais alta do que o Reino Unido. Sim, mas só julga processo político. Não tem outra coisa para se preocupar, não? Não tem. É Aí só acabou. político? É o deputado? Não. É o jornalista que fugiu, que tá não sei aonde? Você só julga isso, Barbosa? Não tem outra coisa? E o pior, E os Toné, processos do cidadão comum não andam, fica não? engavetado, fica tudo engavetado, né? Quando chega lá, porque tem uns que nem chegam, né? Quando chega lá, vai engavetando. É do 48 engavetando. horas, é Carla Zambelli, é Roberto Jefferson, não sei o que, é Bolsonaro, é golpe. E só tem isso no Brasil, gente. E o resto? E o povo que precisa lá, que às vezes está com processo lá, anos e anos lá. Não tem outra coisa que está andando lá, né? O Fachin, com as suas medidas, proibindo a polícia subir no morro, Morro do Alemão, Morro não sei das quantas, né? Por falar em Morro do Alemão, tem uns vídeos... É o complexo do Alemão. Tem um vídeo que circula na internet, onde aquele cidadão que comanda lá o Complexo do Alemão, né? Que tirou fotos ao lado do presidente, da mulher do presidente, né? Do Supremo Tribunal Federal, ele frequenta o Supremo Tribunal Federal, ele faz parte do Comando Vermelho e preside lá o Complexo do Alemão. Tem imagens dele no dia da invasão no Supremo Tribunal Federal, no 8 de janeiro. Ninguém investigou isso. Ninguém investigou, né? Então são coisas assim muito suspeitas que tem nesse Brasil nosso, infelizmente, e que muita gente faz cara de paisagem. Agora tem um detalhe. A hipocrisia, né, de parte da imprensa também chega a um ponto estúpido. Mas é a imprensa chapa branca, né? Ontem, por exemplo, né, para quem se diz católico, cristão, católico, o Papa pregou ontem que a imprensa, principalmente a imprensa oficial, né, que não é a internet, aquela das grandes redes, tem que lidar com a notícia com amor. O amor ao próximo. E não o ódio, né? Como tem imprensa que prega aí, não a anistia, né? O ódio àquelas pessoas do 8 de janeiro. Então o Papa pregou contra vocês lá ontem, né? Então, já que vocês se dizem cristãos católicos e são fãs do Papa, então presta atenção no que ele falou, viu? Porque tudo que ele falou ontem cai na imprensa oficial do Brasil. Quando eu digo imprensa oficial, são 2 ou 3 redes de televisão que tem no Brasil, né, que estão ali na mão do governo federal recebendo a graninha, né? E aí tem que ler aquela cartilha ali, o beabá do governo federal. Então precisa fazer uma imprensa sem ódio, sem revanchismo e sem ideologismo. Foram palavras do Papa, viu? Não são minhas, não. Bom, Toné, vamos mudar de assunto, né? Vamos virar a chave. Virar a chave, mas ainda no governo federal,
Tem muitos posts aqui na internet, muitas críticas à viagem do presidente Lula com a Janja indo na frente em um avião que cabe mais de 300 pessoas. A Janja foi sozinha nesse avião. Que é o Mas tem um séquito que acompanha ela, né? São mais de 20 que acompanham ela. Mas mesmo assim, era melhor alugar um jatinho. Maquiador, cabeleireiro, assessor. Para você ter uma ideia, esse avião da FAB cabe 300 pessoas se fosse um avião de passageiro. 300 pessoas, é um avião gigantesco. Se for botar carga nele, cabe milhares de toneladas. Esse avião voando com, vamos botar aqui na boa vontade, aí foram 20 pessoas na comitiva dela, não compensa de combustível. O que se gasta de combustível nesse avião é um absurdo. Era melhor alugar um jatinho particular para ela viajar. E ela foi fazer o que lá mesmo? Ninguém sabe, né? Porque... Peraí, eu quero receber... Ela não foi recebida lá Qual é a por ninguém. representatividade institucional que essa mulher tem? Ela representa o quê? Ela representa alguma coisa ligada ao meio ambiente, à indústria, ao serviço social, à cultura? A cultura não, que tem Margareth Menezes. Ela foi fazer lá o quê? Representando o quê? Ela é representante de quê do Brasil? Ninguém sabe e também ninguém disse, né? E outra coisa, ela ficou lá uma semana antes, levou algumas malas, ninguém sabe o que tinha nessas malas, né? Infelizmente, mala no Brasil é sinônimo de dinheiro, quando alguém sai com mala do Brasil. Mala com gedel. Porque quando você traz mala, sugere que você está trazendo muamba, está trazendo mercadoria lá de outros países. Tudo bem, você comprou lá roupa, joias e tal, mas quando você vai... não justifica você levar tantas grandes malas, né, para a Rússia. Então, há um boato aí, né, circulando também nas redes sociais sobre essa viagem estranha, né, no mínimo, para não dizer outra coisa, né, da primeira-dama, que deveria ir junto com seu marido, o presidente da República, no voo oficial, que depois, uma semana depois, pousou lá na Rússia. E outra coisa, viu? Esse avião foi proibido de passar em alguns países. A Estônia, por exemplo, não permitiu que ele voasse o seu território. Então tem muita coisa aí que a gente não sabe. Talvez a Estônia até sabendo mais do que... No espaço aéreo não podia passar lá. Foi proibido na Espanha? Foi proibido na Estônia. Então a gente não sabe, né? Talvez esses países... Na Estônia? Esses países estão mais bem informados do que o Brasil, né? Porque eles proibiram o avião brasileiro da Força Aérea, não é um avião qualquer. É um avião oficial do governo do Brasil de sobrevoar o espaço aéreo daquele país. Então tem coisas aí que a gente vai ficar sabendo depois, né? É pena que sempre é tarde, né? Agora é o seguinte, a primeira-dama, ela já foi também a Paris com uma semana antes de antecedência e ao Japão também na viagem que o presidente fez, ela foi antes. A Paris ela foi sozinha, né? Ali foi uma viagem dela solo. O Lula estava viajando para um lugar e ela foi para lá. Mas no Japão ela foi antes. Mas lá tudo bem, o presidente Macron convidou a Janja, aí é outra história, né? Ela foi lá a convite do presidente, aí tá tudo certo. Pelo menos tem um motivo ali plausível, né? Agora, esse da Rússia está muito suspeito. E o pior, Toné, que foi uma vergonha para o Brasil, a gente vê o presidente do nosso país sentado ao lado de países tupiniquins, países que são ditadores, países de repúblicas de banana, como, né, vou citar aqui, só para não citar todos, a Venezuela, por exemplo, né? Enquanto o Xi Jinping ficou do lado oposto ali com a Rússia, quer dizer, o Brasil foi colocado de lado com países minúsculos na mente, né, que são países tupiniquins que fazem ali a ditadura, matam pessoas, perseguem opositores. Diz que era um converscote de ditadores, né? Converscote, olha que antigo isso. Ficou feio, né? Ficou feio para o Brasil. Acho que o Brasil tinha que ter uma postura de estadista, de um grande país, né? Ter honras de um grande país e não se sentar a uma mesa com ditadores tupiniquins, né? E ainda teve outro aspecto, Barbosa, porque ele usou como pano de fundo o tal do Putin, que estava comemorando, celebrando os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas não foi isso. Ele ostentou, fez um desfile militar para mostrar à Ucrânia que ele é poderoso,
que o poderio militar russo Não. é muito forte. E disse que ele usou isso, que essa era a história. Quer dizer que Lula foi para lá para ver um desfile militar? Né? Ele não precisa mostrar a Ucrânia, que a Ucrânia já perdeu a guerra, a Ucrânia é pequena. Aquilo ali é para mostrar a Europa. E aos Estados Unidos. O Putin hoje, ele quer mostrar poder para a Europa. E outra coisa, essa comemoração é mais do que fajuta. Exatamente. Porque o que é que acontece? Quem ganhou a guerra não foi a Rússia, foi a União Soviética. A União Soviética compunha vários países, inclusive eram a Ucrânia. Os aliados, ele não estava não é ele Ucrânia. sozinho. A Ucrânia, que hoje está sendo derrotada por ele, fazia parte da União Soviética. Então, se fosse para ter uma comemoração séria, tinha que reunir ali Estônia, Ucrânia, Polônia, todos aqueles países que naquela época da Segunda Guerra faziam parte da antiga União Soviética. Você não pode comemorar uma coisa que você não ganhou sozinho. Não ganhou sozinho de jeito nenhum. Então, são coisas, viu, Toné, que a gente tem que observar. E você que está nos assistindo, né, que às vezes não é muito ligado na história, mas você tem que ver... Tem que se aprofundar nisso. Se aprofundar, ver alguns detalhes, se perguntar, se questionar. Por exemplo, os países perdedores daquela guerra, né? Japão, outros países aí que saíram atrás, né? Perderam e se tornaram grandes potências. Por que isso? E por que esses países que hoje comemoram como a União Soviética, né, não avançaram tanto? São países grandes em território e tudo mais, mas não avançaram tanto, né? Qual é o sistema de governo deles? Tem gente até dizendo que o presidente Putin é de direita, né? Teve uma jornalista aí da Globo que falou que o presidente Putin é de direita. Não, olha que o sistema ali é partido comunista, né? Eu acho que eu vou ter que reestudar tudo que eu já estudei, né? Ou então eu li errado, né? Vou ler Marx de novo para ver, porque eu não entendo o comunismo como coisa de direita, né, Toné? Ali segue a teoria marxista. É comunista. Pois é, então vamos aguardar para ver, Agora né? eu quero saber qual é o resultado prático disso. Para o Brasil, essa visita de... Ainda teve outra coisa lá que o Lula falou, até de público, porque a televisão estava transmitindo, depois a televisão cortou a transmissão, e o Lula ofereceu uma parceria com a Rússia na questão do urânio, enriquecimento de urânio, né? Então, logo assim que o Lula falou isso, que o ministro da Minas e Energia ia conversar com o ministro da Rússia para dispor, né, o urânio brasileiro para fazer uma parceria com a Rússia no enriquecimento desse urânio, a transmissão foi cortada e a gente ficou sem saber o resultado dessa história, né? Mas isso vai deixar os Estados Unidos, claro que os Estados Unidos não precisam de televisão para saber das coisas, porque eles têm espiões em todos os lugares, né, Toné? Eles sabem de coisas que a gente só vai saber. Pois é. E os Estados Unidos, através do Trump, também hoje não está tão afastado do Putin como se imagina, né? Eles estão muito unidos. Inclusive, o Lula... Mas ali você desconfia, viu? O Lula quis, inclusive, né, ser ali o estadista, né, falar de paz e sugerir à Rússia que alongasse ali o período de cessar-fogo. E o Putin nem deu resposta, porque como você fala, quem é o Brasil na fila do pão, né? Se os Estados Unidos... Pequenininho. Os Estados Unidos podem fazer sanções à Rússia, não está sendo ouvido pela Rússia, você imagina o Brasil. Tudo bem, eu não condeno a atitude do Lula de querer paz. Eu acho que ele está certo em pedir a paz e tal. Agora, infelizmente, a gente sabe que não vai ser ouvido pelo Putin, né? Seria muita pretensão achar que o Brasil conseguiria fazer Putin mudar de ideia numa guerra dessa, né? Mas ele quer ser o protagonista internacional, pequenininho. Sabe como ele é chamado lá fora? Anão diplomático. Não sei quem deu esse apelido a ele, mas pegou. Anão diplomático, quer dizer, pequenininho na fila do pão. Diz que ia acabar com a guerra na Ucrânia, com a guerra em Gaza, ficou do lado do pessoal do Hamas contra Israel. Ele está indo na contramão da história, Barbosa, na contramão. Eu não sei onde é que vai parar, não. O Brasil, em termos diplomáticos, em termos de coisa de política internacional, vai muito mal. Pois é, gente. Olha,
O Lula agora está na China. Ontem foi Onde ele foi se encontrar com outro, né? foram assinados vários, pelo menos na China está mais produtiva. Sim, mercado, né? Comércio, né? A viagem está produtiva. Comércio. O ex-governador da Bahia, Rui Costa, hoje ministro na Casa Civil, já está lá há 15 dias, agilizando tudo. E essa viagem da China, sim, foi proveitosa para o Brasil. Foram assinados aí vários acordos de parcerias. Eu acredito, Toné, que dentro dessa parceria está a Bamin, né? Porque essa parceria que o Brasil está assinando com a China vai envolver mais de 300 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? A gente está falando aí de mais de R$ 1 trilhão. Então, esse dinheiro vai ser investido no Brasil em várias áreas, em vários segmentos. Ainda não foi destrinchado esse pacote, né? Para a gente saber quais são as parcerias. Mas eu acredito que assim que o Lula voltar... Vai vender frango, vai vender carne suína, vai vender muita coisa. Não, que a gente tem que exportar. Tem que aproveitar, mas Barbosa. Já vende, então, esse tarifaço é essa briga dele de Trump com o Xi Jinping. Pois é. A Rússia com os Estados Unidos. A gente tem que aproveitar e entrar. Aí tudo bem. Aí a gente tem que chegar lá. É isso que o Lula foi fazer lá. É nessa brecha. Agora, o Brasil já vende a China. A China é o maior, digamos assim, o maior parceiro, o maior cliente do Brasil. É a China. E olha que o Brasil taxou a China aqui em 100%. Você comprava um celular, você comprava na China, digamos, por $20, né? Hoje ele chega no Brasil por $50, porque você paga 100% de imposto em cima do mesmo celular e ainda paga outras taxas. Então, né, você acaba pagando mais de 100% no produto vindo da China. Mesmo assim, o Brasil taxando a China, a gente ainda consome também muita coisa da China, né? E a China se configura cada dia mais um grande parceiro comercial do Brasil. O maior, sem dúvida nenhuma, é o maior parceiro. Se a China parasse hoje, o Brasil quebrava. Se a China dissesse, eu não compro mais nada do Brasil, o Brasil quebrava. Porque hoje os 90% das exportações do Brasil são dirigidas à China. Então a gente tem que agradecer realmente. Ali é um mercado gigantesco. Ter um parceiro como aquele. Porque o índice populacional da China é muito grande. E Deus está sendo mais bonzinho com o Brasil, né? Porque os Estados Unidos nessa briga com a China, embora ontem, né, já houve uma conversa também com Xi Jinping e Trump para amenizar a questão das tarifas, né? Porque Trump já viu que pisou na bola também com essa questão, né? Ele poderia deixar de exportar muita coisa para a China. Só que aí ele abriu os olhos da China, né, Toné? Ninguém quer botar todos os ovos numa cesta só. Então a China já disse, opa, eu vou diminuir minha relação com os Estados Unidos aqui e vou ver novas rotas. Por falar em novas rotas, se eles pegarem aqui a Bamin, para a China vai ser muito bom. Porque Trump também está querendo administrar ali o canal, né? Que hoje ele botou o nome ali... Golfo das Américas, era né? chamado ali Não Golfo é do mais México. Golfo do México, né? Ele botou Golfo das Américas, né? E o canal do Panamá, ele quer tomar conta, para, se for o caso, taxar os navios da China também que passam ali. E a China pegando aqui o Porto do Sul, né? A Bamin, os navios da China poderiam atracar aqui em offshore, em Ilhéus, e levar essa mercadoria de trem até o Peru, atravessar todo o Brasil e ir lá para o Pacífico. Então, seria outra maneira também da China chegar ao Pacífico sem passar pelo canal. Mas tem também um projeto de uma ferrovia até lá. Então, essa ferrovia, Toné, já está 90% de Caetité e Ilhéus, 90% pronta. Para chegar no Pacífico. Só falta aqui o trecho do governo da Bahia, que é aqui, Ilhéus, né? Ilhéus a Jequié. Esse trecho que estava sendo construído agora e foi parado. Mas de Jequié até Caetité já está 90% pronta e já poderia passar um trem hoje, se fosse sair de Jequié, por exemplo, você tem uma ideia. Então, falta aqui esse trecho da Bahia entre Jequié e Ilhéus. Isso falando da ferrovia. Agora, o porto é que falta ser construído, porque vai ser em águas profundas, vai ser em alto mar, como o porto que tem na China, né? Que navios de grandes calados entram ali para descarregar. Então, vai ser um porto moderno e, com certeza, vai trazer grandes dividendos, não só para a Bahia, mas para o Brasil inteiro. Agora fica o pessoal aqui internamente, Barbosa, brigando, causando intriga, dizendo que a Bamin abandonou, que ia para outro estado, que ia para o Espírito Santo, que não ia ter mais porto nenhum aqui, que... Pra que isso?
O interesse é nosso, a Bahia não pode ficar nessa onda dessa Não, na intriga. verdade, Tonel, o que houve é o seguinte. Mas houve essa intriga. A Isso é Bamin, ruim. a Bamin chama-se Bahia Mineração. Bahia Mineração. Essa empresa já pertenceu a um grupo. Esse grupo, isso lá no governo Dilma, governo Lula, né? O segundo governo Lula e o primeiro governo Dilma. Tinha um novo grupo ali, era um outro grupo. Esse grupo quebrou, não conseguiu esperar a ferrovia sair, porque dependia da ferrovia, que aí envolve o governo federal, que é a FIOL. E esse grupo quebrou, entrou um novo grupo, a Bamin. Esse grupo ficou um certo tempo e abandonou também o projeto. E com isso, o governo do estado ficou tocando a obra sem o aporte do capital privado, né? Enquanto isso, o Jerônimo, o Rui Costa estavam tentando trazer parceiros de outros países. Houve até uma tentativa com, se não me engano, o Afeganistão ou o Cazaquistão, um negócio desse. Tem um grupo de lá que estava interessado em pegar a Bamin, mas até agora não foi batido o martelo. Por isso que eu acredito que essa viagem do presidente Lula e sua comitiva à China vai trazer essa novidade para a gente. Porque para a China, a Bamin é muito interessante, não pela Bamin em si, mas por ela poder cruzar todo o Brasil e chegar no Peru, através dessa ferrovia, que vai cortar o Brasil de leste a oeste. Agora sim, Barbosa, me explica uma coisa aí, me esclareça. Essa ferrovia também só será possível com a construção do porto? Uma coisa depende da outra? Não, veja bem, a ferrovia ela pode trazer todo o minério, né? E ter Aí chega aqui, teria que ter uma logística ali para dali levar para o Porto de Salvador ou para o Porto de Santos. Então, o Porto de Ilhéus não seria o centro exportador? Não, porque o atual Porto de Ilhéus não é muito pequeno, não é para esse tipo de navio, né? Então, para esse tipo de navio que transporta minérios, petróleo, grandes vultos, são navios de grandes calados, como são chamados, né? Calado é a profundidade. Então, necessita de um novo porto, de uma construção de um porto. Para isso, esse porto não pode ser à beira-mar. Esse porto tem que ser offshore. Em águas profundas. Em águas profundas. Ele teria ali uma ponte, né, que levaria até alto mar, e lá sim teria o Porto Sul de Ilhéus, né? Então, ali poderia chegar grandes navios que não haveria problemas de encalhar. A gente tem problemas aqui em Ilhéus com navios pequenos, você imagina esses tipos de navios, né? Então, por isso que esse porto é muito importante. Mas, se a ferrovia já está aí, Toné, não tem por que esse porto não vir. E quem vai comprar... 90% da obra já está concluída? Da ferrovia. Da ferrovia? Agora, não sei a questão do Peru. Até chegar no Peru, por exemplo, saindo de Caetité para o oeste do Brasil, eu não sei como é que está essa ferrovia. Na época do governo Bolsonaro, o hoje governador de São Paulo, Tarcísio, ele estava tocando essa ferrovia para cortar todo o Brasil. Não só essa, leste a oeste, mas como também a norte e sul, que vai cruzar com a leste e oeste. Num ponto aí eles vão se encontrar, né? Pois é, e o Tarcísio conseguiu parceiros para privatizar essa ferrovia naquela época, né? Essa norte e sul. Então, depois entrou o governo Lula, a gente não tem informação. Infelizmente, a gente está sem essas informações. Como é que andam essas obras? Quem está tocando essa obra? É a FIOL? É uma empresa privada? Né? Porque foi privatizado lá atrás, uma parte dela. Mas eu não sei qual o trecho também. Porque essas grandes empresas se interessam mais naquele trecho do Sudeste, né? Seria mais movimentado. Então, eu não sei como é que ficou o trecho norte e o trecho leste e oeste. Então, agora depende dessa vinda aí do ex-governador Rui Costa, né? E o governador Jerônimo, lá da China, para trazer essas boas novas. A gente espera que esse contrato tenha sido fechado e que agora esse Porto Sul realmente saia do papel, né? Porque, inclusive, nesse projeto modal, existe o projeto de uma refinaria de petróleo também. Está englobado dentro desse projeto? Está englobado. Ilhéus contemplaria uma refinaria, né? Que seria bom aqui para a Bahia, porque a única refinaria que a gente tem foi privatizada. E hoje o gás mais caro é aqui, a gasolina mais cara é aqui, por dois motivos. Primeiro, que privatizaram a Landulfo Alves, né? E segundo, porque o ICMS da Bahia é um dos mais caros do Brasil. Então, infelizmente, a gasolina a gente paga caríssimo aqui, né? Seria bom ter uma outra refinaria. E essa refinaria
né, seria dentro desse modal aí do Porto Sul, que envolve rodovia, né, que é um anel viário aqui na região, envolve aí a ferrovia, o porto, um aeroporto, que também não estamos falando mais disso, né? Porque esse aeroporto E que, também segundo seria os importante. projetos que eles pretendem, seria entre Ilhéus e Itacaré, né? Porque não tem área em outro lugar. Não tem área em outro lugar. Né? Então seria ali naquela área. A Porque única área o movimento vai ser muito grande. E esse aeroporto Jorge Amado aí não comporta. Não, a única área que tinha aqui próximo era aqui entre Itabuna e Ilhéus, ali atrás da CEPLAC. Mas essa área já foi comprada por uma empresa lá do Espírito Santo, onde foi feito o aterro sanitário. Então acabou a área que tinha ali para o aeroporto. Então agora só entre Serra Grande e Itacaré. Seria ali uma área muito difícil, por sinal, porque tem também algumas montanhas ali, né? Não, e também tem impactos ambientais, não, né? Isso a gente sabe que tem, né? E vai ser mais uma guerra aí com os ambientalistas. Vai ser outra com os ambientalistas. Pois é. Bom, Toné, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui, né, uma entrevista com Luciana Miranda. Luciana Miranda, né, especialista aí na questão inteligência emocional, né, inteligência emotiva, e já ela vai bater um papo com a gente. Ela já está até aqui. Luciana, pode passar por ali, por favor? Vamos deixar ela passar aí, Cássio. Né, passar aqui para ela bater esse papo com a gente. Corta aí, Cássio, para mim. Bom, então vamos conversar aqui. Senta aqui, Luciana, por favor. Ó, pode passar aí, por favor. Ela vai passar aqui na frente da câmera. Pô. Isso, senta aí, por favor. Vá. Vou bater um papo aqui com a Luciana Miranda. Isso. Luciana, bom dia. Obrigado por você ter vindo aqui ao programa, né? Vamos falar um pouco aí dessa questão da inteligência emotiva, né? Inteligência emocional, que a gente sabe que as pessoas não dão muita importância para isso, às vezes não se dão conta, né? Que precisa dessa inteligência. E no dia a dia a gente vê que por coisas pequenas as pessoas acabam extrapolando, né? Perdem um controle emocional, adoecem por conta disso, né? E aí vem várias patologias em função dessa educação emocional. Em alguns países já existe a educação emocional nas escolas, né? Mas no Brasil isso ainda é muito novo. Fala um pouco para a gente sobre isso. Bom dia. Bom dia, obrigada por me receber aqui. É uma honra falar sobre um assunto tão importante como você falou, né? Uhum. E existem esses exemplos de quantas vezes a gente fala algo e depois fala, meu Deus, se eu tivesse pensado só mais uma respiração, eu não teria perdido a cabeça, não teria feito aquilo que eu não queria fazer de verdade. Por outro lado, quantas oportunidades a gente perde de ser intencional, de fazer coisas melhores para a nossa vida pessoal, para a nossa carreira, para aqueles que estão no nosso entorno, porque também não tem esse conhecimento todo de inteligência emocional, que é algo instintivo, né? Todos nós nascemos, evoluímos, crescemos, e todos nós, quando olhamos aí para 5, 10 anos, um ano, um mês atrás, a gente mesmo sem o conhecimento técnico da inteligência emocional, a gente percebe, aqueles que querem, percebem que evoluem. Mas e por que não ter técnicas para isso? Né? Aquela coisa que sozinho a gente faz, mas quando a gente tem técnica, tem aquele manual, aí tudo fica mais fácil, tudo fica mais rápido, mais fluido. E eu venho trazer aqui para vocês esse assunto tão importante em forma de um evento que a gente vai fazer. Vai ter um evento no Centro de Cultura, né? Isso, no Centro de Cultura, de 30 de maio a 1º de junho. São 3 dias e o nome do evento é Imersão. Porque é realmente uma imersão, é o dia todo. Né? Então você vai imergir em você mesmo, nas suas emoções, naquilo que te prende a dores do passado, que te impedem de ter um futuro decidido. Né? Então você vai olhar para o passado, vai ressignificar aquelas dores que você às vezes nem entende e vai conseguir ter um futuro muito mais decidido. Né? São técnicas e é muito fluido, é muito gostoso, é muito leve. As pessoas saem de lá e falam, nossa, por que eu não fiz isso antes? Que bom. E esse evento é voltado para profissionais da área? Explica aí. Esse evento é voltado para todo mundo, a partir de 16 anos de idade, porque antes disso a gente sabe, né, que a pessoa ainda está em formação, mas a partir dos 16 anos de idade somos convidados a participar
Pode ser dona de casa, pode ser um empresário de sucesso, pode ser a equipe toda. A gente está tendo solicitações de equipes inteiras, de pessoas que têm comércios, a gente sabe, quem tem empresa, como é desafiador ter uma equipe coesa, uma equipe eficiente. Quando essa equipe está emocionalmente mais avançada, mais evoluída, mais resolvida, ela funciona muito melhor. E para nós, né, como pessoas inteiras que querem evoluir na questão de inteligência emocional. Então, não importa a sua profissão, não importa a sua idade, não importa se você é homem ou se você é mulher, se você quer olhar para você e tentar entender por que eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito, ou por que eu fiz aquilo que eu não gostaria de ter feito, ou eu quero avançar mais sobre esse assunto na minha vida, então esse evento é para você. Toné. Eu queria saber assim, seria um... Bom dia, em primeiro dia. lugar, viu? Desculpa. Isso seria um meio de frear, você controlar as emoções, é isso? É um meio de você entender as emoções, né? É uma técnica. São técnicas. São técnicas. Nós somos seres emocionais, então não tem aquela questão de você falar, não, eu não vou mais sentir, ou então eu vou travar isso daqui, isso não vai funcionar. Você vai aprender a entender as suas emoções, a conviver com elas e ficar muito bem convivendo com elas e não ficar mais à mercê, né? Aquela coisa como eu estou te falando, de eu não sei por que eu fiz isso. Não, agora você vai entender e vai saber por que está fazendo as coisas. Então as decisões, as escolhas ficam muito mais fáceis. Agora sim, por exemplo, tem uma teoria, que é a teoria técnica do conflito, que é melhor quando você surta, tem algum problema emocional, você desabafa. Não sei se isso é bom, se é ruim, mas se você, através de uma técnica, você pode ter um certo equilíbrio. Sim, é possível? Sim, a vida é feita de equilíbrio. Não dá um tapa na cara da pessoa? Não. A gente passa dessa fase, né? A vontade, ela até vem. Somos seres emocionais. Então, ninguém aqui vai virar um ET, de dizer, não, agora eu não sinto mais, não me importo mais, não me chateio mais. Não é isso. É porque às vezes a gente se chateia até no trânsito mesmo, é comum. Você xinga, tal, é confuso. Você não quer ser também pequeno, o outro vai, lhe ultrapassa, lhe xinga, aí você acha que tá tudo bem, você tem que controlar, aí você se sente um pouco pequeno, eu acho, um pouco inferior. Às vezes eu me sinto, eu acho, talvez até por ser mulher. O cara vai, passa na minha frente, tá, aí, mulher, e a gente fica realmente chateado, né? Não sei porquê, não dá pra responder, parar, mandar, né? Brigar mesmo, xingar até. Agora, nessas situações, pensa comigo. Será que essa pessoa ela está reagindo a você no trânsito ou ela está colocando para fora aquilo que ela tem, né? Nós transbordamos aquilo que nós temos. Então, será que aquela pessoa que te fechou no trânsito, ela sabe quem você é? Ela falou, não, eu vou fechar essa daqui só porque eu quero. Às vezes acontece, não é dizer que isso não acontece. Mas na maioria das vezes, será que isso não é uma coisa que a pessoa reagiu a algo? Ela está ali desligada. Hoje a gente percebe no trânsito que a pessoa está dirigindo, está no WhatsApp, está pensando na reunião, está pensando na briga que teve em casa, está pensando no desafio do trabalho. E aí, de repente, ela toma Explode. Consciência que está naquele momento ali de decisão rápida e ela não sabe o que fazer, ela fecha, ela buzina, ela xinga. Então, será que isso é uma reação para você ou é uma reação dela com ela mesma que por acaso foi contigo? Né? E o mundo está tão acelerado que a gente recebe essas reações de diversas pessoas em diversos momentos do dia. E às vezes a gente se sente, né? Poxa, por que comigo? Mas quando a gente para entender o todo, quando a gente foca na gente, de se desenvolver a nossa inteligência emocional, a gente começa a olhar para o outro com mais empatia também. E entender que às vezes, muitas vezes, aquilo ali é só sobre ele. Né? Ele nem sabe quem você é, ele nem sabe. Se você perguntar 2 minutos depois qual era o carro que ele fechou, onde era aquela situação, se era um homem ou uma mulher dirigindo, com muita evidência, a maioria vai dizer que nem sabe. Não lembra. Não lembra, porque não é algo pessoal, é uma reação. As pessoas estão vivendo muito no automático. E a inteligência emocional também é sair um pouco desse automático. Sair desse automático. Prestar atenção na gente, prestar atenção no entorno, né? Decidir o que a gente quer da nossa vida, ser intencional com a nossa vida. Né? Hoje, a vida está passando no automático para muita gente. Tem muita gente que desaprendeu a sonhar. Você fala assim, o que você quer para daqui a 1 ano na sua vida, para daqui 5 anos, para quando você se aposentar? Eu vi vocês falando aí
sobre os aposentados, né? Tem gente que não sabe, e essa pessoa às vezes tem 20 anos, às vezes tem 50 anos, ela não sabe sonhar mais, porque está no automático, está reagindo, né? E a inteligência emocional faz a gente agir, ser intencional, ser amoroso com a gente mesmo. Mas aí você, desculpa aí, interromper, vai ensinar, orientar a gente a ser passivo? Não. É diferente. Aí que eu quero chegar aí. Eu ia Olha, chegar não brigue, nesse não ponto. xingue, tá? E deixa pra lá e tudo bem. Eu ia chegar Mas exatamente a gente pode ficar nesse lá na ponto. frente apertando seu juízo, né? De jeito nenhum. Porque aquilo que é bom para você, que é bom para o outro, não pode ser ruim para mim. E aquilo que é ruim para mim, se eu tenho apreço pelo meu entorno, não pode ser ruim para o entorno. Claro que é um mundo ideal que a gente ainda tem que evoluir muito para chegar lá. Mas a gente não pode mudar o mundo, a gente só pode mudar o nosso mundo. E quando eu falo de intencional, não quer dizer que você vai ser passivo, ao contrário. Aí que você vai ser ativo, você vai definir o que você quer para a sua vida. No meu casamento eu quero o quê? Eu quero um casamento harmonioso, eu quero sair bonita, eu quero que meu marido me chame para passear. Então, quais ações eu tenho que ter para isso? Com meus filhos, eu quero que eles vão tomar banho na hora que eu falar, meu filho, vai tomar banho, e não ficar naquela birra de não vou e tal, né? Com a moça que trabalha em casa, né? Com minha mãe, com meu pai, eu não quero ficar com aquelas coisas de quantos adultos a gente vê hoje que ficam com seus pais idosos falando, ah, mãe, porque quando eu tinha 5 anos você fez tal coisa, né? Então a gente sai um pouco dessa reação de coisas que não vão evoluir a gente e vai para a reação, para a ação daquilo que vai nos favorecer. Por que não botar amor nessas histórias, né? E atitude e entendimento. Então o filho passa a obedecer, o casamento passa a ter valor. A empresa, quantas vezes os empresários chegam na empresa e falam, meu Deus, eu sou o melhor funcionário dessa empresa. Será que é assim que tem que ser? Né? Será mesmo que eu, a dona da empresa, tenho que ser a melhor funcionária daquela empresa? Claro que não. Então, como ter técnicas para desenvolver a minha equipe, para que eu seja, sim, também uma funcionária, ou não? Porque tem muito empresário que é só investidor. Mas quantos empresários a gente conhece aqui em Itabuna mesmo, que estão presos ali nas suas empresas, que se tirarem 3 dias de férias, só 3 dias de férias, a empresa desanda. Quando ele voltar, tem um prejuízo, tem um funcionário que se demitiu, tem não sei quantos clientes reclamando. Então, são técnicas que fazem você tomar a rédea da sua vida e não ser passivo. Ao contrário, você toma ação na sua vida. Barbosa? A questão, né? Vocês falaram muito aí sobre essas explosões nas discussões, né, de trânsito e situações corriqueiras. E também naquelas situações, eu queria esse comparativo. Qual a diferença, né, desse tipo de inteligência emocional? Você vai fazer um concurso, você vai para uma entrevista de emprego, ou você vai para alguma coisa assim em específico, né? E ali o seu nervosismo, a sua ansiedade atrapalha aquela entrevista, você acaba perdendo a oportunidade. É o mesmo controle, é a mesma forma de tratamento? Como é que cuida de uma coisa e da outra? São as mesmas técnicas, cada uma voltada para aquele objetivo que você tem naquele momento. Porque, veja, hoje você pode querer passar num concurso, amanhã você já pode querer uma outra coisa, porque você já passou num concurso ou porque você entendeu que não era aquilo que você realmente queria. Então, as técnicas são as mesmas, mas principalmente, como eu falei, você é voltada para a ação. Para eu passar num concurso, para eu chegar lá na hora da prova, tranquila, fazendo aquilo que eu tenho que fazer, que é uma boa pontuação para poder passar, o que eu tenho que fazer antes? Eu tenho que me preparar psicologicamente, eu tenho que me preparar lá com o conteúdo, ler não sei quantas apostilas, participar de não sei quantas aulas, fazer simulados e tantas outras coisas. Então, o desenvolvimento de inteligência emocional também te convida a fazer o melhor que você pode da sua parte. Né? Então, por que a gente vê também muita ansiedade nessas horas, não só de concurso e outras tantas? Porque a gente vê que a pessoa dormiu até meio-dia, né? Ficou lá, eu tenho que passar, mas é porque hoje tem uma festa. Não, eu tenho que passar, mas hoje minha vizinha me chamou para conversar. Eu tenho que passar, mas hoje, só hoje eu vou fazer tal coisa. Procrastinação. E né? aí, chega na hora da prova, metade da ansiedade dessa pessoa é ela se dar conta de que ela não se preparou como deveria. Então, de novo, é a atitude, é a intenção, é você entender o processo, é você entender que também a inteligência emocional te mostra que tem coisas que a gente vai conseguir hoje.
outras a gente vai conseguir amanhã, e outras a gente vai levar 1 ano, talvez um pouco mais, não sei, mas que o processo existe, e é você também se apaixonar pelo processo. O caminhar é tão importante quanto a vitória, né? E hoje as pessoas estão tão imediatistas, e isso gera essas confusões de trânsito, de discussões banais, porque as pessoas falam assim, não, mas hoje eu preparei a terra, e eu nem plantei ainda, mas eu já quero comer a manga. Não, você tem que preparar, você tem que colocar a semente, adubar, molhar e tal, e esperar até que aquele dia, né? Que chegue. nem, no caso da mangueira, nem é para a nossa geração, né? Você planta a árvore para a próxima. Mas é aquele exemplo da árvore, né? Você planta para um dia você colher. Então você sabe que a mangueira é para o seu filho colher a manga, né? Não sei hoje com tanta técnica, você já está mais avançado. Eu acredito que não, né? Demora realmente. Demora, mas você sabe que se você plantar ali um coentro, daqui, sei lá, 1 semana, 15 dias, 1 mês, você já vai poder temperar a sua comida. Então, é saber que para cada coisa que você quer na sua vida tem um processo. E estar bem durante esse processo e não falando, poxa, mas é que eu queria comer a manga hoje. Mas não dá. Então, não tem como você ter metas irrealistas. Então, você aprende a lidar com metas realistas e tudo isso estando bem. Né? Claro, tem dias que a gente está melhor, tem dias que a gente não está tão bem, mas isso tudo também faz parte do processo. Mas entendendo as nossas emoções. Olha, hoje eu estou triste. Por que eu estou triste? Porque aconteceu isso, teve um luto, teve algo que eu me senti injustiçada. Acolhe esse sentimento. Né? Não, mas hoje eu estou radiante, eu estou super feliz, que bom, por quê? Porque eu consegui tal coisa, olha, tinha esse desafio que eu achava que era impossível, eu consegui. Então você vai tendo técnicas, mas durante a imersão, que são esses 3 dias, né, que a gente vai estar aqui em Itabuna, basicamente é o primeiro passo, né? A gente vai olhar para nós e vai olhar o nosso passado, aquelas coisas que às vezes a gente nem presta atenção, mas que quando presta a gente sabe que está lá. Né? São coisas que às vezes a gente nem quer olhar. Você fala assim, não, eu tive esse evento de injustiça lá quando eu tinha, normalmente na infância, mas acontece coisas de semana passada também, né? Mas eu tive esse evento de justiça, eu acho que meu pai fez algo que não era bom para mim. Eu acho que eu fui muito injustiçada naquele dia, naquele momento, não era para ter sido assim, porque eu... Né? E aí a gente abafa isso, porque numa sociedade também como a gente vive, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa estar bem, precisa fazer networking, precisa ajudar a família. E aí como é que você vai parar para ficar dando voz a isso? Aí você fala, não, isso aqui eu não sei resolver, você guarda lá. Só que isso vai interferindo em decisões de hoje e de futuro na nossa vida que a gente às vezes nem percebe. Então a gente vai parar, vai olhar essas dores, vai ressignificar. Ressignificar é contar uma nova história sobre aquele evento. Porque quando eu tive esse evento de dor, eu só olhei o meu lado, né? Eu olhei, poxa, isso aqui foi uma injustiça. Isso aqui não deveriam ter feito comigo. Eu só tinha 5 anos, ou seja lá o que for. E hoje, já com a cabeça de adulta, eu consigo olhar que meu pai naquele dia era o melhor que ele podia fazer, era o melhor que ele conseguia fazer, do jeito que ele era, com as condições que ele tinha. Então eu consigo entender o lado dele para tirar esse rancor, esse peso que eu levo na minha vida. E meu pai não vai mudar. Né? Ou seja lá a pessoa que for, né? Ele não vai virar outra pessoa porque eu ressignifiquei o meu passado, mas esse peso da minha vida vai sair. E se eu tiver a oportunidade de conversar com ele, ele estiver aberto para isso, ele vai mudar a vida dele também. E tudo isso são técnicas simples. Quando você vivencia o processo, você fala assim, mas era só isso? Que parece tudo tão difícil, mas é tão simples quando você se permite e vivenciar, e aí sim, você ressignifica seu passado, você define seu futuro e você vive uma vida mais leve, com mais resultados. É impressionante como tudo começa a dar certo. Você fala, nossa, isso aqui era tão difícil de acontecer, e agora aconteceu do nada. Não é do nada, é porque você... Então, existe um processo, né? Isso. Tudo na vida é assim, né? Às vezes você não conhece uma coisa, você acha, aquilo é difícil, né? Depois que você está dentro do processo, você fala, poxa, era fácil demais, né? Mas isso é porque você aprendeu. Agora, essas técnicas, né, que vocês vão passar, vai passar assim para o público em geral, não é só para profissionais, né? Não, esse não é um evento voltado para a formação, é um evento para o público. Claro que profissionais
também Podem ir, né? e devem, caso queiram, estar lá. Né? É muito comum a gente ter pessoal da área de saúde, da área de desenvolvimento humano, psicólogos, isso é muito comum, mas eles vão como pessoas, né? Eu, Luciana, vim aqui no evento, então eu vim aqui para essa imersão de 3 dias. E essa imersão vai acontecer o dia todo, na sexta-feira, no sábado o dia todo e no domingo o dia todo. E ao longo desses 3 dias, e aí a pessoa fala assim, nossa, mas é muito tempo, né? São 3 dias inteiros. E a gente ouve com muita frequência, inclusive eu que passei pela imersão há tempos atrás, a gente ouve com muita frequência e fala, mas já acabou? Parece que foram 5 minutos, porque são coisas tão interessantes de se viver que a gente se não envolve percebe. ali, né? Não percebe o tempo passar. Além de Itabuna, realizaram em outros lugares, já você realizou em outros lugares aqui na Bahia? Sim, eu estive aqui ano passado, aqui pertinho em Ilhéus, no centro de convenções. Muita gente que está se inscrevendo, porque as inscrições já estão abertas e depois eu vou pedir para vocês divulgarem o link para quem tiver interesse em se inscrever. Se você tiver o link aí, pode passar. Já tenho. Você lembra aí? É porque é um link grande. É grande, é? Que aí a gente põe ali no Caracteres, né? Mas tem aqui. Eu reduzi para um bit.ly, deixa eu fazer uma pesca. Tá certo. Que fica fácil. Mas vou pegar aqui já. Mas a pergunta que você estava me fazendo de onde eu estive, as cidades, né? Que você realizou já o evento. Nós servimos no evento, né? Eu sou uma voluntária. Isso tudo que eu estou fazendo é porque eu acredito no poder da transformação desse evento na vida de pessoas, assim como a minha vida foi transformada há um tempo atrás. Claro que a gente sabe, de novo, que é o processo de cada um. Então, tem gente que sai super transformada e tem gente que sai um pouco menos. Mas não tem aquele que se permita viver e que não saia transformado. Né? Então, eu servi como voluntária no evento ano passado, no Centro de Convenções de Ilhéus. Foi um evento também para 400 pessoas, foi lindo. Foi em julho do ano passado. E esse ano, eu tive a honra de ser convidada para servir, porque é um convite, né? Para servir aqui na imersão de Itabuna. E também são esperadas 400 pessoas. Certo. Né? Além de você, quais são os outros profissionais que... Somos uma equipe, todos somos determinados como amante radical de pessoas. Quando a gente passa pela formação da EVO, que é a nossa escola, EVO significa que nunca acaba, é infinito. Né? Se procurar aí no dicionário, coloca EVO, você vai ver que definição bonita. Então, nós nos preparamos, depois da imersão, para quem quiser, fica o convite, mas não é nada obrigatório. A única coisa que você faz é ir na imersão. Mas caso queira, aí sim entram os profissionais. Eu quero me desenvolver. Então, você pode virar um amante radical de pessoas, que é uma formação de algumas semanas, algumas tantas semanas, e aí você aprende técnicas para aplicar nas outras pessoas, né? Então, você já aplicou em você, porque é a velha história do avião. Se o avião for cair, você primeiro põe a máscara em você. Aí agora você se salvou, aí você vai salvar aquela senão pessoa. Você nem consegue se salvar, imagina os outros. Né? Exatamente. Então, aí você faz a formação como amante radical de pessoas. E aí eu posso hoje, como amante radical de pessoas, atender então, processos individuais ou em grupo, né, de desenvolvimento de inteligência emocional. Eu posso servir nos eventos. Né? Esse é um evento que acontece simultaneamente, eu não tenho o número exato aqui, porque ele toda hora aumenta. Mas ele acontece simultaneamente em mais de 60 cidades. Quem é o mentor desse evento? Sim, o mentor é o Márcio Michele. Ele é um amante radical de pessoas e ele hoje mora nos Estados Unidos. Ele já fez esse evento presencial em vários lugares do mundo, em muitas cidades do Brasil. E ele vai estar presencialmente nessa data, de 30 de maio a 1º de junho, no Rio de Janeiro, num evento presencial. E esse evento vai ser gravado ao vivo e transmitido ao vivo para outras tantas cidades. Uma delas é aqui. Bacana. Então, as pessoas às vezes me questionam, né? Mas e qual a diferença, né? Poxa, eu não vou estar ao vivo, não é a mesma coisa. Mas pensa, se você está num evento para 5.000 pessoas, que é a média dos eventos que o Márcio Michele faz. Então, você está no auditório para 5.000 pessoas. A grande maioria vai assisti-lo por um telão.
né? Não vai ter o contato tão próximo como nós aqui. Então, e como é um evento ao vivo, transmitido ao vivo, então toda a dinâmica é do ao vivo. Fora que você vai estar aqui no Centro de Cultura, você vai ser acolhido como num evento presencial, com credenciamento, pulseirinha. Na hora das técnicas serem aplicadas, tem algumas, por exemplo, que você recebe papel e caneta, você vai receber papel e caneta. Então, toda a dinâmica acontece como se ele fosse ao vivo, porém ele é transmitido. Bacana. Eu vou pegar o link. Tá. Estamos conversando aqui com Luciana Miranda, né, que está falando aqui sobre um evento que vai acontecer aqui em Itabuna, no Centro de Cultura Adonias Filho. E ela abre o convite a todos, né? Você seja estudante, você que é professor, você que é psicólogo, né? Qualquer profissional, é aberto a todo o público em geral, donas de casa, empresários, comerciantes, principalmente você que quer fazer uma imersão nessa questão, como dominar, né, como educar o seu emocional, né? Então, vai ser um evento no Centro de Cultura, dia 30 de maio a 1º de junho. 30 de maio a 1º de junho. Esse evento, a Luciana vai estar presente com outros monitores, né? Ali orientando vocês, e vai ter também uma palestra via satélite ou via internet, né? Via internet, ao vivo, tem um telão direto do Rio de Janeiro, né? Pelo mentor Márcio Michele. Márcio Michele, já ouvi falar dele, Márcio Michele. E aí você vai poder, né, trabalhar melhor o seu lado emocional. Isso é muito importante, porque a gente fala muito, né, sobre isso, mas na prática pouca gente explica, né? Orienta, então agora você vai ter essa orientação. Inclusive nós já trouxemos aqui alguns profissionais da área terapêutica, né, falando dessa questão da inteligência emocional, porque sem a inteligência emocional você não consegue controlar o seu emotivo, né? Seja para um concurso, como eu falei aqui, uma entrevista de emprego, né? Seja no trânsito, numa briga de trânsito, você acaba perdendo, como a gente fala no popular, estribeira, né? Aí parte para os fatos, vai para uma briga e acaba ou morrendo ou matando, né? Por uma questão que você poderia simplesmente passar por aquilo sem nenhum transtorno, sem um aborrecimento maior e sem um prejuízo para a sua vida ou para a sua saúde, né? Então, esse evento eu considero de muita importância para você, né, vivenciar essa prática de autocontrole, diria assim, né? De autoconhecimento, de autoconhecimento. Né? E é como você falou aí, as decisões, às vezes a decisão inclusive sobre o que fazer. Eu vou fazer um concurso? Não, eu vou ser empresário? Não, eu vou, né? Tem gente que não sabe nem decidir. É verdade. E isso ajuda bastante. Olha, o link, ele é um monte de letrinha aqui, eu não sei se vai ficar muito claro, mas é o Bit.ly. É o famoso, né? Que é o encurtador de links. Então é BIT, B de bola, I de igreja, T de tatu, ponto, L de Luciana, Y. Barra 43 em número, B de bola, minúsculo, K maiúsculo, W, Y, Q minúsculo. Pronto, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir a você um favor, você vai repetir aí, eu vou passar para o Cássio aqui botar no caracteres, né? Pronto. E quem está em casa também, que estava anotando e não conseguiu, né? Já tem de novo. Aí você vai dar uma repetida aí pra gente. Então, B, né? B de bola, I, T de tatu, ponto L, Y. Ponto L, Y. Barra 43 em numeral. Tudo minúsculo, né? Tudo minúsculo. Porque a internet, você já sabe, não pode pôr nada maiúsculo. Então, BIT, ponto L, Y. Barra 43, o número 4, o número 3. Barra 43. B de bola novamente. B de bola. Agora uma letra maiúscula, a letra K. Depois novamente minúsculo. W. Y. Q. Q de queijo. Exatamente. Pronto. Só isso? Só isso. Aí é legal que vai ter o gerador. Pronto, Cássio.
Tá aí, né? Você anota aí, passa para o GC ali para a gente colocar ali, né? Porque as pessoas em casa já podem entrar, fazer sua inscrição. É gratuita a inscrição? Essa inscrição é gratuita, são todos muito bem-vindos. Itabuna é uma cidade muito querida, de pessoas muito especiais. Algumas tantas que não conseguiram participar no ano passado, né? Esperavam por essa oportunidade. Então, algumas tantas pessoas aqui já conhecem esse evento. E podem replicar agora para aquelas pessoas especiais que você sabe que vai aproveitar, né? E vai ser muito transformador. A gente tem muita alegria de trazer esse evento para cá e a gente espera você. Luciana, você é de Salvador ou não? Sim. Mora em Salvador, né? Eu moro a 100 quilômetros de Salvador. Ah, é? Eu moro hoje no Litoral Norte. Ah, Litoral Norte, né? É privilegiada, né? Eu brinco que eu sou uma baiana que não nasceu aqui. Eu naturalmente nasci no Rio de Janeiro, mas eu vim para Salvador com 5 anos. E morei em Salvador muitos anos, depois em Lauro de Freitas. Tive grandes oportunidades de trabalho aqui nessa cidade que eu gosto tanto, que é Itabuna. E agora, há um ano, mais ou menos, um pouco menos de um ano, eu moro no Litoral Norte. Então, naquelas belas praias, rios. Ali tem muito lugar ali, privilegiadíssimo, né? Como Praia do Forte, né? O Baixio, que agora tá na moda ali, né? Sim. O pessoal tá indo muito ali. E realmente é um lugar maravilhoso, né? Nossa. Litoral Norte. Eu moro exatamente entre essas duas cidades que você falou. O nome da minha cidade é Massarandupió. É uma cidade muito agradável, é uma vila. É uma vila com pessoas, inicialmente tinham poucas famílias e aí o pessoal foi chegando de famílias e amigos. Então ali a gente vive em comunidade, né, em contato com a natureza. São 16 quilômetros de praias. E é um lugar incrível. Tem rios de águas limpas. E a gente consegue hoje, através da internet, eu trabalho em home office. Então, através da internet hoje, você trabalha em qualquer lugar. Né? Se tiver uma boa internet, você tem tudo, né? Exato. Então, hoje eu consigo lá trabalhar dessa cidade tão incrível e quando precisa ou quando tem um lazer ou algo do tipo, aí eu viajo. É isso aí. Tonete, tem mais alguma pergunta? Quero explicar aqui. São 3 etapas, 3 dias. Sim. Você não pode faltar um dia, senão o ciclo tem que ser, porque cada dia é uma técnica diferente, não é isso? Tem que completar o ciclo. O que acontece? São 3 dias. Sexta-feira é um dia bem polêmico para quem trabalha, né? E a gente sempre fala, vai valer a pena. Então, organiza, você tem aí 3 semanas, né? A pessoa que quer participar, para poder estar na sexta-feira. Sexta e sábado, sexta o dia todo e sábado de manhã, ele é toda uma introdução ao assunto e um preparatório para o ressignificar, que acontece no domingo. Mas sábado à tarde já entra num assunto mais profundo, com técnicas mais aprofundadas. Então, a pessoa que não consegue de jeito nenhum ir na sexta-feira vai perder bastante conteúdo, vai perder muito da preparação. Porque, né? Se for na sexta, Luciano, não for na sexta, for no sábado, já deixou de pegar mais alguma coisa, né? Já Exato. É ruim, né? E a gente tem uma questão de que a pessoa só entra até sábado depois do almoço, que a volta do almoço normalmente é 13 horas. Por quê? Porque não adianta também você chegar lá na hora do ressignificar sem ter a prévia, você não vai conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. É a velha história. Você não vai nem entender, né? Não vai. Você vai fazer o bolo. O que você vai fazer? Você vai tirar a manteiga da geladeira, vai quebrar os ovos e tal. Tá tudo ali direitinho. A mise en place, chique. E aí você faz o bolo. Mas se você não tiver essa prévia feita com carinho, com cuidado, o bolo provavelmente não vai ficar com a mesma qualidade. Isso se você conseguir fazer o bolo, né? Então, o ideal é que a pessoa participe dos 3 dias. E se organiza, né, com faculdade. Tem gente que tem faculdade, tem gente que tem escola, tem gente que tem trabalho na sexta-feira, às vezes até no sábado. Mas faz um acordo lá no trabalho. Tem 3 pessoas que querem participar, vai uma, e essa uma replica para as outras. Né? Então, se organiza, são 3 dias. E pensa só, quantos dias a gente já viveu até aqui? Né? Eu nem sei fazer a conta, 365 vezes uns 15 anos, né, que eu tenho. Então, são muitos dias que a gente já viveu. A gente está falando só de 3 dias, que nessa vida corrida a gente pensa assim, é muita coisa. Mas não, são só 3 dias e que vai fazer diferença na vida. Ok, obrigada. Bacana. Luciana, eu desejo, né, sucesso no evento. Vamos divulgar aqui, né? Vai ser dia 30, então há tempo suficiente para a gente dar mais uma divulgada aqui, né? Eu espero que você divulgue em outros meios aí.
porque o povo realmente está precisando muito, né? Principalmente você, profissional de qualquer área, né? Hoje a gente lida com estresse muito grande, né? Seja na área médica, área de saúde, seja na área... estava falando na instante aqui, o servidor público, né? Que hoje não quer mais atender ninguém, já não tem mais paciência. Então, vocês precisam, né, dessa educação, digamos assim, né? Para que controle melhor, né? Porque, olha, gente, você não faz mal só ao outro quando você agride, quando você trata mal, né? Mas principalmente a você próprio, né? Quando você não agride, você guarda aquela raiva, então você também está se machucando. E quando você agride, você machuca você, em primeiro lugar, porque quando você chegar ao ponto de explodir, é porque seu organismo já está sendo destruído, né? Então, ali você está se autodestruindo e vai destruir o outro com uma palavra maldita ali na hora, ali, né? Mal colocada. Então, realmente você precisa de uma educação, hoje mais do que nunca, né? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Quando você não tem ansiedade, tem depressão, né? Quando não é uma coisa ou outra, você está ansioso, está nervoso, está isso, está aquilo. Então, você precisa da educação emocional. É isso, Luciana? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, a você, a Toné, muito obrigada. Sempre me recebeu aqui com muito carinho. É uma grande oportunidade de poder falar para essa grande audiência que vocês têm aqui. Obrigado. Eu espero que se sintam abraçados por todos nós e espero vê-los lá no evento. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades daqui para o evento e eu agradeço esse espaço tão valioso. Muito obrigada. Obrigado a você. Bom, gente, conversamos então com a Luciana Miranda e você é o convidado. Entra aí, já botou o endereço aí, Cássio? O pessoal se inscrever, tá ali, né? Agora, não tem esse HTTP não, viu, Cássio? Tem? Pode? Então, tudo bem. Então, deixa como tá aí. Pode sim. Aí você que está em casa, anota aí, né? Ou grava aí um print, se você está assistindo pelo celular. E entra aí nesse link, faça a sua inscrição gratuita para você participar desse evento aí. Tá aí o cartaz, ó. Imersão Inteligência Emocional, Método EVO. Que tem ali o símbolo, como ela falou, né? O EVO quer dizer isso, é sempre infinito, né? Dia 30 de maio e 1º de junho, no Centro de Cultura Adonias Filho. Vamos lá. Obrigado. Toné, vamos a mais um PQP aí, Toné? Falar sobre a situação da Imasa. Que a Imasa agora vai cobrar. Passa por aqui. A Imasa agora quer cobrar na justiça. Os inadimplentes agora vão parar no SPC e no Serasa. Aí fica difícil. Agora, quando falta água, e a gente faz o quê? Passa mais de 15, 20 dias sem água. Devia ter o Serasa para Devia ter também o Serasa. Olha, você vai ter problemas com acesso a crédito no comércio, financiamento, cartão de crédito. É uma série de medidas. Eu não sei se isso vai funcionar. Porque, peraí, você atrasa uns 15 dias, 30 dias, e quando a água atrasa? A torneira, a água não chega na torneira. Quando o líquido não chega na sua casa, você faz o quê? Você fica à mercê de quem? É muito ruim, Barbosa. O que você acha disso? É péssimo, né? Porque hoje a gente está vivendo tempos, como eu falei há pouco aqui, né, Toné? Nós estamos vivendo dias difíceis, né? É uma Bahia que tem perdido muito a sua capacidade de emprego. As pessoas estão indo embora da Bahia porque não acham onde trabalhar. Itabuna é uma das principais cidades onde falta trabalho, Toné. O povo está sem trabalho, e sem trabalho você não tem renda. Aí muita gente está indo embora para o sul, para o sudeste do Brasil. Alguns não podem ir para tão longe, vão ali para Vitória da Conquista. Vitória da Conquista foi a cidade que mais cresceu em população, em detrimento das que diminuíram. Por exemplo, de Itabuna, nós perdemos aí cerca de 15 a 20 mil pessoas, né? No último censo. Então, essas pessoas foram para onde? Migraram para a Vitória da Conquista, a grande maioria dessas 20 mil pessoas. Outras foram para Santa Catarina, né? A gente tem conhecimento aqui que muita gente daqui, de Guararema, foram trabalhar em Santa Catarina. Então, é um momento difícil para a Bahia. A Bahia está perdendo muita empresa. Salvador, Toné, era a 4ª capital em população. Hoje perde para Fortaleza. Nada contra Fortaleza, não tenho nada contra. Mas a gente conhece o Nordeste todo
Salvador era uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil. Salvador já foi capital nacional. Salvador era a quarta cidade mais desenvolvida do Brasil. Perdia só para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Hoje a gente perde para Fortaleza. Sem demérito nenhum ao povo de Fortaleza, mas se você comparasse Fortaleza com Salvador há 15, 20 anos atrás, Salvador era muito mais desenvolvida que Fortaleza. E hoje a gente está perdendo população para Fortaleza. Então, eu não sei o que está acontecendo, principalmente nesse governo de Jerônimo. Eu acho que o PT tem que abrir os olhos, porque a eleição está chegando. O Jerônimo está meio perdido, né? Tudo indica que ele não está sabendo ali como conduzir as coisas aqui na Bahia. O ICMS mais caro aqui é da Bahia, tenho dito aqui, inclusive falei há pouco, né? Por isso que a nossa gasolina é mais cara, o nosso petróleo é mais caro, porque o ICMS aqui é caríssimo. E a Bahia, gente, está tomando dinheiro emprestado para fazer obras. E cadê esse dinheiro? O dinheiro dos impostos está indo para onde, né? A Bahia arrecada muito. Então fica aí, né, a nossa crítica e a nossa interrogação, porque ano que vem é ano de política, é ano de campanha eleitoral, né? E aí, no momento, segundo pesquisas, a oposição está ganhando para o PT, a Semineto está na frente. Eles estão tranquilos por quê? Porque nas outras eleições a Semineto também estava na frente e o PT ganhou. Mas, gente, eleição é eleição, cada eleição é uma história, né? Então as coisas podem mudar rapidamente assim. Se vocês não acordarem, não tomarem atento, o que é que está acontecendo na Bahia, por que estamos perdendo a arrecadação. A Bahia foi considerada, Toné, em renda per capita, o estado um dos mais pobres do Brasil. A renda per capita baiana é de R$28 mil, é baixíssimo. Perde para tudo, perde para educação, para saúde, para tudo. Acho que a gente só ganha para o Piauí, né? Que é aqui no Nordeste, e para o Maranhão. E tem a cidade, é o estado mais violento do país, tem a cidade mais violenta do país, que é Jiquié. O ano passado foi considerada a cidade com mais violência. Quer dizer, a gente está um índice muito ruim também em segurança pública. E o PCC, pública. Toné, o PCC e o outro Comando Vermelho estão na Bahia presentes como estavam no Rio de Janeiro há alguns anos atrás. Parece que migraram todos para a Bahia. Né? A gente está vendo violência ontem à noite, por exemplo, no bairro de Massarandu. Não, foi no Curuzu, em Salvador. 3 homens morreram no tiroteio com a polícia, trocando tiro de madrugada. Foi hoje, de madrugada. Era por volta das 2 da manhã de hoje. É ônibus incendiado. Fecha escola, é tiroteio toda hora na periferia. Quer dizer, fecha escola, fecha um posto de saúde, nada funciona. Isso é muito ruim para a Bahia, é muito ruim para o estado. É péssimo. Ô Barbosa, eu quero voltar aqui à história da Imasa, porque eu quero falar para vocês as restrições de crédito para pessoas físicas, quando você tiver inadimplente, quando você deixar de pagar a conta. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, não basta a empresa privar você do fornecimento de água? O corte. Exatamente, Barbosa. Foi bom você falar isso. Porque se você parou de pagar... aí corta a água imediatamente. A empresa vai lá e corta. Desliga Pronto. logo. Qual é o problema aí? Você não está devendo já nada. é uma ferramenta que você utiliza. Aí você deixa de dever. Então você não tem que estar no Serasa e SPC. Isso aí, Toné, isso são acordos que são feitos para beneficiar essas empresas de crédito, a questão do CDL, que vai receber ali uma pontinha, né? O Serasa vai tem receber. O SPC, né? Todo mundo vai receber. Isso vai encarecer mais o serviço e vai prejudicar mais o contribuinte. E olha, você da Imasa não pode esquecer que o maior acionista dessa empresa é a prefeitura. E a prefeitura é do povo. Então não pode maltratar o povo. O povo já anda sofrido. Agora você vê o contrassenso. Enquanto o governo federal está querendo tirar até taxa de energia da população mais pobre, Toné, o governo municipal está querendo impor mais multa pesada no povo, aí não pode, né? Aí as restrições de crédito para pessoas físicas inadimplentes terão seus nomes incluídos nos cadastros de proteção ao crédito, o que pode restringir o acesso a compras parceladas, financiamentos, abertura de contas,
cartões de crédito e outras operações comerciais. Já as pessoas jurídicas, no caso empresas inadimplentes, serão negativadas também e terão seus débitos protestados em cartório, o que acarreta sérias implicações como restrições em licitações, contratos públicos, crédito bancário, fornecimento e reputação no mercado. Tá bonito? Aí não estou entendendo. Essas medidas são medidas duras. É como você disse, Barbosa. A medida, a pior medida, a ferramenta que mais se utiliza, tanto o serviço público, serviços essenciais, como a Coelba, no caso da energia elétrica. Corta a luz. Não pagou, corta. A água também corta. Pra que pior você ficar sem água? Agora você vai parar no Serasa, no SPC, até problema ter acesso ao cartão de crédito. Que é isso? Que é isso? A gente precisa descobrir o que está por trás disso, né, Toné? Porque sempre tem alguma coisa, quando você vê, ninguém vê a Imasa tomar atitudes para beneficiar o consumidor, né? Agora, recente, o governo do estado está fazendo um aporte aí de mais de 16 milhões para botar 2 caixas d'água na cidade. Não, projeto Mais Água. Uma foi inaugurada lá no Novo Lomanto, mas o Jaçanã não foi inaugurado porque o governador, por conflito de agenda, não pôde vir. Sim, mas enquanto isso o povo está sem água, né? Sim. Continua faltando água, Barbosa. Pois continua. E aí, o que eu queria dizer, Toné, a Imasa é que devia aportar esse recurso. Aí alega que não tem. Não tem, não. Mas não tem mais... Está dizendo que essas medidas têm que ser adotadas para haver um equilíbrio financeiro na empresa. Mas aí contratam a empresa para prestar serviço, né? Como contratou na gestão passada uma empresa de Juazeiro para vir prestar serviço em Itabuna. Aí tem dinheiro. Aí não tem dinheiro para investir nos tubos que estão quebrando na rua, mas tem dinheiro para comprar uma frota nova de carro. Quando na gestão antiga, né, não se comprava carro, alugava-se quando precisava e pronto, não gastava esse dinheiro. Então hoje compra-se uma frota de carros, são 10 carros novos ou mais. Então eu não entendo isso. A Imasa, eu se fosse prefeito, sabe o que eu fazia, Toné? Eu devolvia ela para o governo do estado. A Embasa, a empresa baiana de saneamento, teria condições de pegar a empresa, sanear os problemas de Itabuna, botar o saneamento básico que a gente não tem, tirar o esgoto do Rio Cachoeira, que a gente não tem condição de tirar, né? E melhorar aí o abastecimento de água na cidade. Era muito mais fácil. Porque a propaganda desse projeto Mais Água é assim, um reservatório desse são 3 milhões de litros de água e o outro 5 milhões. Acontece que continua faltando água, Barbosa. Eu não estou entendendo. Pois é. Então, e esse projeto é aporte financeiro do governo do estado, recurso do governo do estado. Não, e se você entrega a empresa para a Embasa, você está entregando para o governo do estado. Então, esses 16 milhões que o governo do estado disse que está botando em Itabuna, já não botaria, porque isso seria o problema da Embasa. E esses 16 milhões usaria para outras obras. Não era melhor assim? E já que é para tratar o povo nessas condições rígidas, né? Então, tanto faz estar na mão da Embasa como na mão da Imasa, seria a mesma coisa. Então, põe lá, põe para o governo do estado. Tem que se fazer um estudo, Barbosa, para ver se Mas você sabe o que é isso, Toné? Os prefeitos querem cabide de emprego para atender os vereadores. Saber se a municipalização quer atingir seus objetivos ou não. Se é melhor realmente estadualizar ou deixar municipalizado. Vamos ver aí se dá certo. Olha, infelizmente... Porque municipalizado não está dando certo. Já tentaram privatizar, não conseguiram, que foi teve uma reação muito grande. Não, na verdade, não foi privatizada, Toné, porque a empresa que estava interessada era a Odebrecht. E a Odebrecht, que se envolveu em todos aqueles escândalos, né, da Lava Jato e tudo, acabou falindo e fechou a empresa. Hoje não existe mais a Odebrecht, agora é Novo Anor. Novo Anor. E a Novo Anor não tem mais interesse nessa área, né? Novo ladrão, né? Bom, que o diga aí os presidentes do Peru que já saíram, estão presos, né? E a mulher dele que está fugida aqui para o Brasil, a nossas custas, né? Que nós pagamos o avião para ela fugir. Mas é isso mesmo, vamos para frente. Ainda vem avião da FAB, né?
Pago por nós, né? Essa FAB agora virou o quê? Não sei não, né? Serve a todo mundo. Serve a primeira-dama para passear, serve a ministra da Cultura para ir para cima e para baixo quando quer Os ir para ministros do Salvador. Supremo agora só andam de avião da É. FAB, né? A ministra da Cultura também não vai via Que país a é Margareth esse, Menezes viu? não Que vai em avião de país carreira, é não. esse? Tem que ser em avião da FAB. Tem uma música aí do Capital Inicial, né? Daquela banda de rock, né? Que país é esse, né? Essa música nunca foi tão atual, viu? Olha, sim, só para finalizar essa conversa aqui sobre a Imasa, viu, Toné? Então fica a dica aí, né? O prefeito. Eu acho que o Augusto já fez algumas coisas bacanas para Itabuna. O lixão acabou, né, Augusto? Melhorou aí para a cidade, melhorou a questão do transporte urbano. Agora falta entregar essa empresa aí para o Estado. Acabar com esse cabide de emprego, né? E a gente ter um serviço melhor. Ele falou que precisa manter o presidente da Imasa para manter um equilíbrio financeiro da empresa. Está desequilibrada? Então fecha. Não, entrega para... Vai lá da inteligência emocional para ver. Duas coisas que Itabuna deveria entregar ao governo do Estado. Você sabia, Toné, que Itabuna é uma das poucas cidades na Bahia que tem hospital municipal? Hospital municipal você só tem um em Salvador, tem em Jiquié, se não me engano, e Itabuna. As outras cidades não tem. O Estado é que cuide da saúde, né? Você está falando no caso do hospital de base? Então, já que o governador resolveu reformar, né, o hospital de base, está ficando maravilhoso. Então tem que ser hospital estadual, né? Entrega logo para o Estado. A prefeitura se livra desse problema, porque é um problema, Toné. Você tem que comprar remédio todo mês, tem que comprar esparadrapo, gases, lençol, né? Cobrir despesas com funcionários, com a parte da clínica, médicos, que também os profissionais de saúde que são caros. Eu entregaria ao Estado. E Imasa também entregaria ao Estado. Itabuna ficaria uma cidade mais enxuta para se trabalhar, com menos problemas e menos dor de cabeça. Ah, Barbosa, mas aí, aonde eu vou botar os cabides de emprego aí dos vereadores, dos meus aliados? Mas aí é política, né, prefeito? Aí é outra história. Bom, mas já está melhorando, né? Eu soube que o prefeito não está botando muita gente aí na prefeitura como botava antigamente. Até porque parece que a justiça não está deixando. Mas tem uma coisa que a gente precisa ainda averiguar com cuidado, esse tal de processo seletivo. Todo dia tem isso. Mas o prefeito Augusto não está mais como se fazia antigamente, botando 1000 pessoas lá para trabalhar. Não está mais. Sem concurso público, sem nada. Não está mais não. Agora está fazendo tudo de acordo com a lei, tudo direitinho, tá bacana. Por falar em Augusto, Toné, eu queria falar aqui das obras, né, que estão sendo feitas e que vai melhorar muito a cidade. Eu estive visitando algumas obras aí, Toné. Embora a construtora está muito devagar, mas está indo. É ali o prolongamento da Beira Rio ali, que vai até a BA 642, né? Que é ali que vai ligar Ilhéus, aliás, Itabuna a Ilhéus, porque vai ser mão de ida. Então a empresa já está fazendo ali o melhoramento da orla, né? Vai asfaltar ali. Quem mora ali no São Judas está agradecendo muito, está muito feliz com o Augusto, porque, olha, Toné, foram 50 anos aquele bairro abandonado ali. Itabuna tem 100 e poucos anos, ali viveu 50 anos abandonado, aquele bairro São Judas. Um bairro nobre, com casas boas, né? Fizeram um condomínio bacana na Beira Rio ali. E era uma lama, um lamaçal, um brejo, você não conseguia passar ali. Então agora vai ficar uma super avenida, uma avenida bonita, né? Eu espero que as pessoas depois conservem aquilo ali, porque não é só a prefeitura que tem que conservar, o morador também. Não fique jogando o resto de coisa ali no rio, na beira do rio, né? Mantenha aquela orla bonita. A Sônia Fonte disse que tem um projeto para aquela orla maravilhoso, não só daquele lado de lá, como também do lado de cá, né? Que vai aí margeando a BR-415. E a gente vai ter uma orla mais bonita, mais agradável em Itabuna. Então, a gente fica muito feliz. A obra está andando, está devagar, mas está andando, principalmente do lado do bairro da Conceição e no São Judas. A gente esteve lá olhando, a obra está sendo encaminhada, né? Eu espero que breve faça lá a Avenida da Bananeira, que o prefeito também prometeu, né? Tirou aquelas casas ali, iria fazer uma grande avenida ali e uma nova ponte. Eu espero que seja feita em breve aquilo ali. E a ponte que o pessoal do Conceição, o prefeito, está reclamando aquele tapume ali, né? A empresa fez o tapume, interditou parte da Beira Rio ali. No dia que tem culto naquela igreja ali, Assembleia de Deus,
Fica difícil as pessoas passarem, trafegarem ali para fazer um Cooper, uma ginástica, né? Dar uma caminhada. Fica muito difícil. Então, se a obra não vai ser feita agora, prefeito, então pede à empresa ali para tirar aquele tapume. Facilitar a vida dos moradores ali do bairro da Conceição, a adjacência, né? E as pessoas que fazem Cooper ali diariamente, tá certo? Porque está incomodando muito aquele tapume ali na beira-rio, tá bom? Mas é isso aí, Itabuna está avançando, está melhorando bastante, né? A gente fica feliz com isso. Olha, a Confederação Brasileira de Futebol, gente, a CBF, já autorizou o uso do estádio Mário Pessoa de Ilhéus para as competições nacionais. Com isso, com essa liberação, o time do Barcelona de Ilhéus, né, já vai poder mandar seus jogos no estádio Mário Pessoa, jogos da Série D, que está sendo disputado. Aquele mesmo campeonato que o Itabuna disputou, né? Estava indo bem com aqueles jogadores do Vitória, e depois o presidente do Vitória tirou os melhores jogadores e o Itabuna acabou sendo eliminado. Então, o time de Ilhéus, né, o Barcelona, poderá mandar seu jogo já no próximo sábado ou domingo, dia 17, né? Vai ser sábado, dia 17, às 16 horas, diante do Jequié. Com o mando de campo de jogo, né? O Barcelona deve finalmente estrear aqui em Ilhéus no seu mando de campo. Para reformar esse estádio, Toné, o presidente do Barcelona, que é um empresário... É o Mário Pessoa, né? O Wellington, o presidente do Barcelona, né? Ele teve que fazer investimentos ali da própria empresa, né? Dele, que é dona do Barcelona, para melhorar algumas coisas no estádio, porque o prefeito que saiu, Mário Alexandre, deixou o estádio todo abandonado, sem condições nenhuma. Mas não foi só o estádio, não, deixou tudo abandonado. Toda. Mas felizmente agora, né, o estádio já está em condições de receber o jogo. E o time do Barcelona, que começou aí claudicante, né, já trocou até de técnico no campeonato, vai jogar dia 16 contra o Jequié e poderá fazer já o restante das suas partidas na Série D no Mário Pessoa em Ilhéus, diante da sua torcida, né, que tende a crescer a cada dia mais. Time que disputa aí o Campeonato Brasileiro da Série D pela primeira vez, né? Ilhéus está aí no Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Barcelona, parabéns a Ilhéus, né? Vai poder ter seus jogos aí no estádio Mário Pessoa e pertinho da torcida, né? Essa Série D são 2 grupos de 8 equipes, classificam-se 4 em cada grupo. Apesar do time ter começado mal, ainda tem chance de classificação, o time do Barcelona. Mais detalhes sobre isso você vai acompanhar daqui a pouquinho no nosso programa de esportes com Marcelo Santos aqui na TVI, às 12 horas. Viu? Hoje, novo horário, né? Estava às 11h30, mas agora estará às 12 horas. Então, daqui a pouquinho, Marcelo chega aí com o seu programa TVI Esportes. E aí vai falar dessa questão do Mário Pessoa, do Barcelona, né? O Vitória que conseguiu vencer o Vasco de virada, o Flamengo que venceu o Bahia, né? Foi econômico ali, 1-0, e o time se acomodou para não cansar muito, né? O Bahia precisa melhorar muito nessa disputa aí do Brasileirão. Vai jogar quarta-feira, né? Um jogo difícil lá na Colômbia. Sei não, viu? Tô vendo a situação do Bahia é difícil, viu? Se perder lá, eu acho que dá adeus aí a classificação. Bom, Toné, eu queria Mas ainda falando de esporte aí, Barbosinha, eu queria falar com você sobre essa história aí do Neymar pai, mandando na seleção, no comando da seleção, tá interferindo até na escolha do técnico, do novo treinador da seleção brasileira. Você sabe qual é o problema disso? É que a gente... Olha, eu vou criticar aqui, eu gosto até dele, meu amigo Edinaldo Rodrigues, presidente da Federação da CBF, mas o Edinaldo não tem aquela postura de um grande líder, um comandante de uma entidade tão importante quanto a CBF. Esse é o problema. E aí todo mundo acha que pode mandar na seleção. Aí o Neymar, que a gente nem sabe se vai jogar na seleção, se vai ter condições médicas, né, e psicológicas para jogar na Copa do Mundo, quer mandar na seleção brasileira. Ah, não traga o Jorge Jesus, não traga fulano, não traga Beltrano. Pelo amor de Deus, né? Quem é Neymar hoje para fazer isso? O Neymar... Que moral ele tem? Nenhuma. A única Copa que o Neymar participou, infelizmente, saiu acidentado, né? Se machucou, foi lesionado por um jogador colombiano. E a passagem dele agora pelo Al Hilal? Pois é. Eu acho que não participou nem de 5 jogos. E ele ainda ficou com raiva do Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus não deixou ele jogar. Mas como é que ele vai jogar? Ele no banco.
Ele voltando de contusões, Toné, o Al Hilal tinha sido campeão invicto, ia botar o Neymar para jogar machucado. Aí no Santos ele chegou como se fosse o dono do Santos. Comprou o Santos. Ainda não, né? Ainda não, mas... Diz que quem manda lá são eles, o pai dele e o filho. É quem manda. Quem manda, ele... vai reformar o CT, não, o treinamento, vai fazer não. Jogadores para comprar eles que tem que dizer quem é que ele vai mandou comprar. botar uma banheira térmica dentro do vestiário do Santos. Uma banheira de água gelada e uma banheira de água quente. Quer dizer, a de água quente parece que até já existe, né? Mas ele mandou botar uma de água gelada, que é para o Neymar, quando saísse machucado, passar pelo gelo. Eu não sei, rapaz, é incrível isso. Eu acho que o pai do Neymar, já que tem tanto dinheiro, comprava logo o Santos, né? Era melhor, porque do jeito que tá, ele vai prejudicar o time. Ele que escolhe o técnico, aí joga a torcida contra o técnico. Tinha um técnico bom ali, o português, que foi do Bragantino, e botaram para fora. Aí trouxeram agora o Teixeira, que foi auxiliar do Tite, um filho do Tite, uma comissão técnica. Aí não espera nem o técnico se ambientar, porque, olha, Toné, como o jogador precisa de um tempo para se ambientar com a torcida, né? Às vezes vem um jogador de fora, vai se ambientar ali com a cidade, com um time, que é tudo diferente. Ele vem de um time que tem uma história, um jeito de treinar, um jeito de viver, e vai para outra cidade, outro time, então ele precisa se ambientar. Aí a torcida não dá tempo ao técnico, perdeu 3 jogos, rua. Demite. Já Agora... saíram 7 treinadores, pois né? Olha, nessa fase atual do Brasileirão já saíram 7. Pois é, o Sport de Recife fez a maior bobagem agora. Estava com um técnico bom, Pepa, português, né? Fez um grande trabalho lá. É o Lanterna, né? É o Lanterna do Brasileirão. No Cuiabá, né? Aí tirou o Pepa e botou outro português. Quer dizer, o cara vai ter que se adaptar a uma cidade que ele não morava, não conhece. Aí vai começar do zero. Começa do zero, aí vai perder de novo. Já tomou uma goleada ontem de 4 e vai perder de novo. Então, se você não tiver uma paciência, né? Como está sendo feito, por exemplo, no Bahia, como foi feito no Fortaleza. Sim, agora, Barbosa, desculpa aí interromper. E o Santos tá na zona... Tá no rebaixamento. No rebaixamento, na zona de rebaixamento. Pois é. E Neymar sozinho não vai tirar... Dinheiro não compra, não. E aí? Neymar sozinho, se ele tiver hoje no auge da sua forma física, ele sozinho não tira o Santos de onde está. Imagine, ele não está bem fisicamente e... Esse rapaz não quer mais jogar, Barbosa. Ele não quer mais jogar. Ele é rico, o que ele tá fazendo? Olha, e tem outra coisa, que ontem eu tava conversando com um amigo meu, a gente discutindo isso. Neymar vai pra seleção, o que é que você acha? Eu digo, não devia ir. Ele não vai jogar nada, ele é só midiático, ele é só ostentação, só dinheiro, dinheirista. Agora, o que vai acontecer? Vão forçar a barra, porque ele é midiático, tem que levar ele não vai jogar na Copa do Mundo. Se jogar um ou 2 jogos, aparecer no primeiro tempo, vai tirar 10 minutos, tira. Mas vai ocupar, gente, o lugar de outro. Que a gente tem tantos talentos, tantos jogadores criativos que a gente tem atualmente no futebol brasileiro. Tanta gente nova. Então, é um a menos que a gente deixa de levar para levar uma pessoa que já está no final de carreira, que está na decadência e não está dando bulhufas para futebol. Ele não quer mais jogar. Ele só quer saber de festa, de mulher, de ostentação. Então pronto, siga a sua vida. Compra um time e vai cuidar da sua vida. Pronto, vai cuidar do seu dinheiro, do seu lucro lá, do seu financeiro. É isso que funciona, dos seus empreendimentos. Então pronto. Agora, não é justo você levar um Neymar, Barbosa, em detrimento de você levar um outro que está aqui na ativa. Um atleta novo, essa geração nova que joga um bolão. Eu fico indignada com isso, porque o cara é midiático, porque tem dinheiro. Não, tá errado. Agora, por isso que eles não querem Jorge Jesus, porque Jorge Jesus, com certeza, se chegar aqui e não convocar esse Neymar, a casa cai, né? Mas como a seleção hoje virou um balcão de negócio... Balcão de negócio. Tudo pode. Você disse que Edinaldo Rodrigues é seu amigo, me desculpa, mas ele é um... Ó, ficar calada, né? É amigo entre aspas, né, Toné? Sim. É amigo porque eu conheço ele. Porque foi eleito todas as federações do Brasil inteiro, por quase unanimidade, não foi isso? Eu conheci o Edinaldo Rodrigues quando eu estava em outra emissora, ele marcou um almoço comigo, a gente eleito não, reeleito, né? Mas o problema é que ele não tem, infelizmente eu tenho que dizer isso, é verdade, ele não está tendo uma postura como presidente da maior entidade do futebol mundial.
Porque a nossa seleção não é qualquer seleção, nós somos Nós pentacampeões somos mundiais. pentacampeões, tem que respeitar. Nós conseguimos suplantar o país que inventou o futebol, que é a Inglaterra, né? Então não é qualquer coisa. Não é... Mas agora não estamos com essa bola toda não, viu? Ó, mas vamos ficar quieto, porque ele foi eleito pela maioria absoluta. É isso, sim, ele comprou. É o que dizem aí. É. Todo mundo fala, todo esse pessoal que acompanha mesmo o futebol, esse jornalista desportivo, todo mundo fala, a crônica esportiva toda fala que ele comprou, porque o cara é brincadeira. O cara foi eleito quase com unanimidade. Eu não sei se comprar é o termo, né, correto, mas muita coisa tá errada aí. Mas Não, a CBF tá indo no caminho errado, viu, Barbosa? Vamos deixar isso pro Marcelo Santos, que chega daqui a pouquinho com o TVI Esportes aqui ao vivo. Você não pode perder. 12 horas, a gente acabando aqui, já passa a bola pro Marcelo Santos e também os comentários do Nino, né? Daqui a pouquinho aqui na TVI. Bom, Toné, temos outra pauta aí, né? A gente estava falando aqui sobre as obras de Itabuna e falando da situação de Ilhéus. O prefeito atual, né, o Valderico Júnior, novo na política, né, primeiro mandato, novo de idade também, né? Tem um futuro enorme pela frente, mas precisa trabalhar duro, porque Ilhéus... Se não me engano, 26 ou 28 anos, ele é novo. Ilhéus não é qualquer cidade. Ilhéus foi capitania hereditária, é uma das cidades mais antigas do Brasil, né? E é uma cidade muito maltratada por todos os prefeitos que passaram. Inclusive pelo pai do Valderico, nosso amigo Valderico, né? O Valderico pai, né? E teve um mandato com problemas, né? Turbulento. Turbulento, acabou saindo antes de terminar o mandato. E aí deixou o vice no lugar e foi um desastre, né, a gestão dele. Então o Valderico precisa se superar, não por ele próprio, né, mas superar tudo isso que passou. Aí não adianta dizer, mas os outros prefeitos que não fizeram. Não, Valderico, você agora está no cargo, o cargo é seu, você tem que fazer. Então nós já estamos caminhando aí, né, para meados aí do ano, né, já estamos aí em junho daqui a pouco. E o que você fez foi muito pouco. Precisa ver aí, fazer uma obra marcante em Ilhéus. Essa Avenida Soares Lopes tem um potencial gigantesco. Você tem que desenvolver pelo menos um trabalho, um projeto, né, para apresentar à sociedade de Ilhéus e da região. O que é que você vai fazer nessa Avenida Soares Lopes, né, que hoje o mato toma conta aí. É um lugar até perigoso à noite para você andar. Então precisa melhorar a cidade de Ilhéus, né? Precisa fazer algo que marque, como Augusto está fazendo em Itabuna, fazendo uma transformação. Você precisa fazer essa transformação em Ilhéus. Tudo bem que você está arrumando a casa, mas já tem que fazer pelo menos um projeto para mostrar à sociedade o que você pretende fazer, né, no futuro. E, claro, independente de você estar com a ACM Neto, você deve procurar o governo do Estado, porque o contribuinte de Ilhéus, o morador de Ilhéus, paga imposto também. Então o Estado precisa fazer também algo em Ilhéus, né? Precisa terminar aquela pista dupla lá da BA-01, ficou tudo ruim ali, começou o trabalho e parou. A aplicação, né, que não sai nunca, né? Não, e ficou perigoso, porque a empresa fez um trabalho de terraplanagem, né? E cavou de um lado da praia ali, ficou um barranco alto, um carro ali à noite pode cair, ter um acidente grave. Então, acho que você deve cobrar do governo do estado a conclusão daquela obra, que vai ser bom para Ilhéus, né? Vai desenvolver ali melhor a orla. Tem um outro problema ali que está sendo encontrado pelos os grandes edifícios que estão sendo construídos naquela área ali, né? Problemas ali com a questão do saneamento básico, né? Muito problema, né? E as pessoas estão reclamando, querem uma posição sua. Então, hoje eu gostaria de chamar a atenção de Ilhéus. Mas ele também encontrou a cidade destruída, né? Vamos e venhamos, mas né? olha, quando você ganha... Olha, veja bem, de janeiro. Mas quando você ganha para resolver os problemas. Porque eu a sei, população... mas não tem nem 6 meses. Porque se fosse para continuar com o problema, a população tinha votado no candidato do prefeito, que era na época, e a população disse não. Então, disse sim para o Valderico. Então, o Valderico não vai resolver tudo em 6 meses, mas ele pode já apresentar propostas de soluções, entendeu, Toné? O que é que Augusto fez em Itabuna? Augusto passou 1 ano também sem trabalhar, só arrumando a casa. Mas ele pelo menos prometeu, olha, a gente vai fazer isso, tirou logo o lixão, né?
foi fazendo algumas coisas que estavam ao alcance dele e outras ele prometeu. Vamos tomar um empréstimo, vamos fazer uma ponte, vamos fazer... Então é isso que Ilhéus também precisa fazer, planejar. Porque não basta você arrumar a casa, tem que planejar, porque o tempo passa muito rápido, Toné. Daqui a pouco vão restar 3 anos, 2 anos, e aí se ele não fizer nada, ele perde a chance de se tornar um político. E o que é pior, com viu, vida Barbosa? longa. E se o governo mudar? E aí, essa mão boa, essa mão divina do governo do estado, e aí? Vai demorar. Vai sair, porque afinal de contas tudo é Bahia. O município tem direito, qualquer Claro. um. Não importa. Mas aí, se mudar o governo, não for mais o PT, como vamos ficar, Barbosa? Pois é, O então... canteiro de obra vai ser como? Porque tá atrasada a feira, tá atrasado o estádio. A gente do lado... Tá falando de parceiro. Itabuna, né? Eu tô falando de Itabuna. Aí a gente do lado do governo do estado, veja aí. E se não tiver, aí vai parar tudo? Que é assim que acontece. Mudou, o prefeito não é parceiro do governo do estado. Aí paralisa as obras. E aí? O que a gente tem a ver com isso, o cidadão comum? Que paga imposto. Que paga imposto, o que a gente tem a ver? Nada. Eu quero ver a cidade bem, eu quero ver a cidade crescer, desenvolvida, com pontes, com muitas avenidas, abertura de saneamento básico, mais água com esse projeto, mais água. É isso que a gente quer, independente de quem seja o governo. Que seja da direita, da esquerda, estadual, quem seja, que o Jerônimo vai sair e não ganhar. E aí? Não se reeleger, e aí? Vem um novo, vem a Semineto, já não reza na mesma cartilha do governo daqui. Como é que vai ficar? Aliás, a gente não sabe nem como é que vai ficar a situação do atual prefeito, porque é PSD. E Kassab, que é o presidente do PSD nacional, ele tá com Tarcísio, tá com o Bolsonaro, tá com o lado de cá. E vai ficar como? No final, o prefeito daqui, segundo alguns articulistas aí falam, que ele pode pular e mudar de partido. Não sei. Não, isso Ou tem aí... que ser o que é mais conveniente para ele, né, Barbosa? O Kassab hoje, o PSD, Toné, ele... É centrão? Ele é centro, né? Ele é o centro mais para a esquerda, com algumas figuras como Mais a gente para a esquerda ou para a direita? Veja bem, ele está hoje com o governo, né, mais para a esquerda, porque você tem Ele ali... tem, parece que 3 ministérios, Você tem Otto Alencar, você tem ministério ali, você tem várias coisas. Agora, ele está sinalizando que vai marchar com a direita. Isso é uma sinalização de Kassab. Ele está de olho também, se Tarcísio sair candidato a presidente, ele pode ser o candidato escolhido, ser ungido a sua candidatura para o governo de São Paulo. Ainda tem essa. Ele está de olho, por isso que ele está assim com Tarcísio, né? Com Tarcísio. Então, bora ver. Tarcísio vai deixar o governo do estado de São Paulo? Não sei não, para arriscar, não sei. Isso vamos ver daqui para frente. Tarcísio, eu acredito que não saia candidato a presidente da República. Aí Kassab fica... Porque Kassab é secretário de Relações Institucionais do governo Tarcísio, Barbosa. Cargo-chave. O Tarcísio, ele já falou, Toné, ele tem um projeto grande dentro de São Paulo, e ele vai concluir, e ele vai ficar na história de São Paulo, que é o túnel, primeira vez que vai ter no Brasil um túnel que vai passar debaixo do mar. Então, isso só existe na Europa, vai existir aqui no Brasil e vai ser uma obra de Tarcísio com recurso também do governo federal, é bom que se diga, né? E o Tarcísio disse que quer concluir essa obra que vai deixar o nome dele para a história no governo de São Paulo. Um camarada que não é de São Paulo, né? Foi colocado lá por Bolsonaro, ganhou as eleições, não vai deixar isso de graça. E não vai arriscar... Mas continua sendo um nome forte. Ele não vai arriscar, né, sair para presidente e perder São Paulo. Então isso aí é chave virada. Agora, Bolsonaro, se não for elegível, né, tudo indica que não vão deixar ele ser candidato, aí pode sair a esposa dele, pode sair um outro candidato, tem o Ronaldo Caiado, tem vários nomes aí. A direita tem bons nomes, Toné. Tem Ratinho, tem Zema. Inclusive o governador do Rio Grande do Sul, que agora está no PSD. Saiu do PSDB. Saiu do PSDB. Bom, por hoje é só, Toné. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde. Obrigado a todos vocês. Uma boa tarde. TVI, 20 anos. Olha, gente, hoje, 17 horas, estreia o TVI News, segunda edição com Joab, tá bom? Joab Paiva, às 17 horas, ao vivo,
na segunda edição do TVI News. Você fica agora na companhia do Marcelo Santos com o programa TVI Esportes. Até amanhã, se Deus quiser.